Muito boa noite, amigos internautas. Acompanhe o nosso canal Ativistas Ateus do Brasil. Estamos iniciando mais um programa aqui nesta quinta-feira, não é? Dia 31 de julho. São 8 horas e mais 3 minutos e estamos aqui mais uma vez para levarmos a você reflexões, conhecimento, divulgarmos, como sempre fazemos, pessoas que estão contribuindo para a divulgação da cosmovisão ateísta no Brasil. Esse é o nosso papel. O canal Ativistas Ateus do Brasil foi criado com esse propósito. Temos feito isso sempre, né? Sempre que pudemos. Tivemos um período aí de mais de 70 dias fora do ar, né? Digamos assim, um pouco desconectados, pelo menos em relação ao nosso canal. E estamos de volta aí com uma agenda muito interessante, vocês vão poder acompanhar. Quem gosta do nosso canal certamente vai achar muito interessante um quadro que deveremos estrear na próxima segunda-feira, no dia 4 de agosto. Teremos como convidado aqui o Ari Martins, ele que comanda o Reduto Cético, que é um grupo de WhatsApp de discussão sobre o tema também, e vamos estrear o quadro Cosmovisão Ateísta em 50 Questões, né? Um quadro que tenho certeza vai chamar a sua atenção, porque vamos estar discorrendo e perguntando, indagando ao nosso entrevistado sobre a sua cosmovisão. Afinal de contas, os ateus no Brasil pensam todos de maneira igual, pensam todos de maneira uniforme em relação a muitos temas, né, relativos à política, relativos à moralidade, costumes, enfim. Acho que vocês vão gostar e eu os convido no próximo, na próxima semana, no dia 4, a acompanharem a partir das 8 da noite também essa estreia do nosso quadro. Bom, dito isso, né, feito essa propaganda, eu já vou agradecendo aqui as pessoas que estão acompanhando, estão aqui no nosso chat. Vamos mencionar aqui o Mike Mesquita, sempre acompanha o nosso canal. Muito obrigado, Mike. Aqui o nosso internauta de carteirinha, o Tolo Araújo, que sempre está acompanhando as nossas lives. Eu fico sempre muito agradecido, Tolo, por sua participação. Ele coloca aqui, Marcos Cavalcante, meu nome é Torlô, e não Torlô. É, Torlau, tá bom, Torlau, é porque eu penso que é francês, aí eu leio Torlu, mas é Torlau. Então, assim, pronunciemos de agora em diante Torlau Araújo, que sempre está presente no nosso canal, dando aquela força. Bom, vamos trazer aqui para a nossa ágora virtual o nosso convidado de hoje, né, desta noitada, com quem vamos ter o prazer de falar mais uma vez, né, com muita satisfação. Trago aqui o professor Jorge Pires, Jorge Guerra Pires, né, que já esteve aqui conosco para falar do seu trabalho. Eu vou fazer uma rápida apresentação. Ele é pesquisador independente e autor com um doutorado em engenharia da informação, tem vasta experiência em programação aplicada a problemas biomédicos, é membro do Centro de Excelência para Pesquisa, DIUS, na Universidade de L'Aquila, na Itália, né? É conhecido pelo seu trabalho também de modelagem matemática e análise de dados aplicados às ciências da vida, e autor, né, dos livros Seria a Bíblia um livro científico? Onde explora a relação entre textos religiosos e conhecimento científico de uma perspectiva crítica e esclarecedora. Além desse livro, o professor Jorge já publicou também Gibíblia, né, um outro livro que é mais focado nos textos bíblicos
uma crítica, evidentemente, uma leitura crítica, um olhar crítico para a leitura destes textos. Né? O professor tem uma paixão pela liberdade intelectual, né, e pelo pensamento crítico. Ele promove debates, também faz vídeos e em seu canal, né, o canal que leva o seu nome na internet. Né? Bom, e hoje ele está aqui para falar, né, de mais um lançamento seu, que é a Revolução Ateísta, a última minoria silenciada. Um título muito interessante, a Revolução Ateísta, a última minoria silenciada, e que tem como espécie de subtítulo a luta por liberdade de pensamento em um mundo pós-religioso. Então é isso, esse será o tema principal da nossa entrevista com o professor Jorge, para falar de mais esse lançamento pela Amazon. Eu quero lembrar quem está acompanhando o nosso canal e quem irá a posteriori ver essa live, que na descrição dessa live tem o link para a aquisição de mais esse belo trabalho de um professor, de um intelectual, de um pensador mineiro que, com seu jeito obstinado, né, tem produzido, tem construído uma produção literária muito interessante para quem se interessa pelo tema da religião, pelo tema do livre pensamento, e pelo tema do ateísmo também. Bom, feita essa introdução, eu quero cumprimentar o professor Jorge. Professor Jorge, muito boa noite. Fique à vontade para cumprimentar aqui os nossos internautas. Boa noite a todos. Se estivesse me ouvindo bem, vocês falam que eu posso fazer um ajuste no fone aqui. Eu queria começar a fazer uma pequena correção, que no caso do membro do DIUS, né, que é a Universidade de L'Aquila, a gente está meio assim, ainda não recebi confirmação. Na verdade, eu estou como membro de um outro instituto, que é da Universidade de Alagoas. O rapaz me convidou, eu aceitei. A gente ainda não formalizou, mas eu já... Assim que eu tiver. Acaba que já deve ter visto isso em algum site que demora a atualizar, né? Às vezes esqueço de atualizar todos os sites, você deve ter visto isso em algum, talvez na Amazon, não sei, eu esqueço, mas só para esclarecer. Boa noite a todos, muito obrigado, Marco, por mais um convite, né? Só para as pessoas talvez estarem cientes, essa quarta vez, é a quarta live que eu trabalho, faço em colaboração com o Marco, né? Acho que já virou uma coisa meio estável, né? Uma colaboração meio já ficou confirmada mesmo. Só para as pessoas saberem, na primeira live eu vim o mesmo canal do Marco Cavalcante, que foi a primeira vez, eu vim falar do meu livro Seria a Bíblia um livro científico, que era um lançamento na época. Em seguida, o Marco esteve no meu canal falando do MAB, né, que é o Movimento de Ateístas Agnósticos do Brasil, que ele está formalizando, acho que já está avançado, já conseguiu andar bastante desde então, né? Foi lá falar desse processo. E nós tivemos também um encontro também que foi bem quente, né? Que nós discutimos a definição de agnóstico, ateísta, junto com o Fábio Prata. Recentemente eu assisti de novo, eu gostei muito, eu repostei algumas passagens, acho que ficou muito legal. E é uma coisa que você disse logo no início, e você disse ontem também, eu queria parabenizar pela sua live, acho que foi ontem ou antes de ontem, não, essa semana com o Matheus Benetes, né, que ele vai também lá no meu Benites, canal lá. Matheus Benites. Matheus Benites, parabenizar e eu assisti, né, até o final, convidei ele para a gente continuar o bate-papo lá no meu canal sobre a moralidade no ateísmo, aqui 2 semanas, estão todos convidados para lá também a gente continuar a conversa. E parabéns, e o que você estava conversando com o Benites lá sobre a questão você até iniciou hoje a live falando sobre a questão de que os ateus não precisam concordar em tudo. Eu concordo plenamente, eu acho que a parte mais perigosa é os ateus começarem a concordar. Aí eu acho que vai ser a parte mais perigosa, porque se for, a gente vai virar uma igreja, vai virar religioso, né? Então, assim, desde que os ateus consigam concordar em assuntos básicos, né, como laicidade de Estado, talvez como lutar por alguma coisa junto, né, como o Estado laico, a não intrusão da religião no espaço público, mas fora isso, né, eu acho que o ateu tem total liberdade para seguir o caminho que ele quiser, né? Então, assim, parabéns pela live com o Matheus Benite, né?
já que eu já vi em algum canal, acho que eu já assisti algum vídeo dele sobre Nietzsche e a moralidade cristã, né? Eu acho que eu devo ter visto, eu não lembro muito bem se era ele, mas acho que foi muito bom. Mas, no geral, é isso, né? Acho que você já me apresentou, né? Acho que a gente pode começar. Ok. O Matheus Benites tem um canal que leva o nome dele também, viu, professor Jorge? E um canal, como eu disse, não é que é, tem crescido de maneira exponencial na internet. Ele já está com quase ultrapassa 70 mil inscritos, né? E vai caminhar certamente para os 100 mil inscritos. Está caminhando para os 100 mil inscritos e isso deve acontecer, acho que num lapso temporal bastante curto. Tem sido uma surpresa muito boa na internet para o movimento ateísta a participação do Matheus, que evidentemente trata de ele é formado, doutorando em filosofia, a sua formação, a sua graduação em filosofia, e o canal não se restringe unicamente a falar do ateísmo, né? Mas traz uma abordagem também sobre filosofia, sobre moralidade, e foi isso que o interessou, né? Em relação ao trabalho de doutorando dele, né? Que trata de moralidade, né? De ética, e eu já vi que vocês já conseguiram agendar, né? Uma data para que o Matheus Mendes esteja em seu canal falando desse trabalho que ele vem desenvolvendo no doutorando dele, né? Isso é muito bom, né? A gente tem que dar espaço a quem tem feito alguma coisa, né? Em prol da reflexão, né? Em prol do conhecimento. E Matheus é uma destas figuras, né? Hoje com bastante visibilidade, participando de muitos podcasts, também de debates, né? Debates às vezes até calorosos, É, né? eu ainda Ele não até vi os debates. mencionou. Eu ainda não vi os debates dele, mas eu vou procurar, porque como ele vai no meu canal, aí eu vou dar uma olhada nos debates que ele fez. Eu queria ver os debates, mas pelo que eu vi ele conversando com você, ele é bom de papo, ele tem conteúdo, ele sabe o que está falando, deu para perceber que ele está antenado nos tópicos, né? E eu acho que vai ser uma conversa e tanto. Sem dúvida, olha, o Agamenon, muito obrigado, Agamenon, Saturnino, pela presença em nosso canal. Você esteve na última live em que conversávamos aqui com o Benites. É um prazer tê-lo aqui conosco, viu? Professor Jorge, vamos então tentar explorar aqui o máximo possível, o máximo que der, em relação ao seu livro, né? É, ele é o terceiro que trata de ateísmo ou é o segundo com essa pegada mais voltada para o ateísmo? Nos esclareça e aí aproveite para dar essa trajetória, né, de construção literária que o senhor tem feito. Então, antes de que eu me esqueça, né, porque a gente acaba esquecendo, se a gente entra na conversa, queria te dar os parabéns pelo canal, né, eu tenho visto que você tem chamado muitas pessoas, escritores, e eu acho que você está fazendo um trabalho excelente, né, de dar o Obrigado. espaço para os escritores, para... É o que vocês conversaram com o Daniel Benite, né, eu vou demorar um tempo para pegar, Matheus Benites. Matheus Benite, né, é o que vocês comentaram com ele ontem, né, eu achei muito interessante, que não, na verdade, essa semana, né? Na, Foi na na última live, segunda-feira, eu acho. segunda-feira, né? Eu assisti depois, né? Eu assisti, não Sim, assisti no dia, sim. não. Mas aí, vocês falando sobre a questão da intelectualidade do ateísmo brasileiro, né? O ateísmo, eles falam que, acho que um cara falando que o Brasil não tem ateu para debater, coisa e tal. É uma coisa que a gente tem que construir, né? Às vezes eu construí um ateísmo mais intelectual, e eu acho que tem gente suficiente. Eu nem sabia que o Matheus era ateu, né? Eu acho que, como eu disse, eu já tinha visto um vídeo dele uma vez, eu não sei se foi ele mesmo, mas eu achei interessante a forma como ele colocou. Ok, então vamos começar então. Eu queria começar talvez explicando um pouco, né, essa trajetória literária que você perguntou, porque eu já recebi uma crítica uma vez no meu blog de que eu não deveria mencionar o Bolsonaro no meu blog, né? E porque às vezes eu menciono. Então, aí eu tenho que explicar por que, inclusive nesse livro que nós vamos falar hoje, eu vou mostrar de uma vez aqui, ó. Nesse livro tem o bolsonarismo, né? Eu já tô adiantando, porque tem ateu que não quer se meter com política, né? Tem ateu que não quer, por exemplo, não quer nada de Bolsonaro. Ele é relativamente fino comparado com o outro que eu vou mostrar depois. Mas a minha trajetória começou assim, mais ou menos, que chegou nesse livro, né? Eu tava quando o Bolsonaro ganhou, eu estava fazendo meu pós-doutoramento. Então,
eu ainda não escrevia livro, eu estava na academia, fazendo pós-doutorado, então estava meio focado ali, bitolado ali na academia. Mas depois que eu terminei o pós-doutorado e tudo mais, eu já comecei a pensar sobre isso, né? Eu comecei a observar que pessoas próximas minhas, pessoas próximas que eu admiro, pessoas próximas que eu respeito, até professores mesmo que foram importantes para mim, apoiavam o Bolsonaro, né? Eu comecei a perguntar, como que pessoas inteligentes, pessoas tão boas, pode apoiar um cara tão escroto, né? Não tem palavra melhor para o Bolsonaro, né? Eu queria achar a palavra melhor, mas não tem. E aquilo começou a me incomodar, sabe? Eu comecei a pensar e saiu o primeiro livro, né? Que é Ciência para um Cientista, Como Ser Mais Racional em um Mundo Cada Vez Mais Irracional, né? Bolsonarismo. Eu comecei a... Eu lancei o e-book, então eu podia continuar editando o livro, né? Eu continuei editando o livro durante 2 anos, né? Editando, melhorando. O livro saiu, chegou a quase 400 páginas. Eu parei de editar ele e separei em outro volume, né? O outro volume chamava Religião, né? Que aí começou mais ou menos a história, que quando eu escrevi o meu livro Ciência para um Cientista, volume 1, Bolsonarismo, eu ainda estava hesitante, né? Estava no início do bolsonarismo, poucas pessoas sabiam que era o bolsonarismo, não havia muitos livros sobre o bolsonarismo. Eu tava hesitante, eu estava meio que cuidadoso, eu chamava o bolsonarismo de cristianismo, né? Eu ainda tinha medo de falar que é religião, eu tinha medo de falar, mas isso é cristianismo, né? Isso é evangelicalismo, né? Ainda não falava isso porque eu tinha um pouco de receio. No volume 2, que era religião, eu já estava mais seguro, né? Estava mais seguro de falar isso aqui, esses caras que estão se envolvendo aqui. A explicação para essas pessoas que eu gosto muito são todas cristãs, são todas evangélicas. Né? Foi então que eu tomei um pouco mais de coragem de falar: o bolsonarismo é uma forma de religião. Né? Eu comecei a continuar pesquisando, aí saiu depois Seria a Bíblia um livro científico, né? Que eu comecei a observar que tinha muita coisa de Bíblia. E finalmente saiu na verdade, para livro, aí saiu esse, né, que é o quarto na série, né, que, na linha do tempo, né, primeiro saiu Ciência para o Cientista, volume 1, né, que é o bolsonarismo, Ciência para o Cientista, volume 2, religião, e seria a Bíblia um livro científico, seria a continuação, mas eu decidi separar o livro, e finalmente saiu esse livro, que é o quarto, né, da linha, né. Esse é sobre ateísmo mesmo, né. Só que, ele vai direto no ateísmo. Os outros são sobre política, religião e mais o pensamento crítico, né. Só que eu estou explicando isso porque não tem como eu apagar a minha trajetória, né. Tudo que eu fiz nesses 3 livros aparece aqui nesse livro, né. Vai aparecer bolsonarismo, vai aparecer cristianismo, eu falo muito cristianismo aqui, né? A pessoa fala, mas você está falando de ateísmo, mas você está falando muito de cristianismo. Mas no Brasil especificamente, não tem como você falar de ateísmo sem falar de cristianismo. Né? A religião majoritária no Brasil é o cristianismo. Como consequência, não tem como você falar de ateísmo se você não fizer uma crítica ao cristianismo. Né? E também à política nacional, que também aparece, né? E o livro será lançado em volumes, né? Esse volume 1, né, ele seria uma espécie de introdução. Eu já tenho material para lançar os próximos volumes, né? O livro total dava em torno de 600 páginas. Eu falei, 600 páginas é muita coisa para lançar num livro só. Eu disse, vou lançar em volume, que aí eu já vou ver a resposta, né? Eu vou ver o interesse, né? Porque eu tenho vários livros, eu estou lançando uma segunda, nova versão agora, do meu livro sobre desinformação e discurso de ódio e pandemia, que vai ter sobre ateísmo, né? A primeira versão, né, o primeiro livro, era sobre bolsonarismo. Então era sobre religião, mamadeira de piroca, banheiro unissex, toda aquela babojada lá de escola sem partido, toda essa informação que geralmente é de evangélicos conservadores. Só que nessa nova edição que vai ser lançada agora da desinformação, já vai aparecer o ateísmo. Tanto o ateísmo como alvo da desinformação, quanto o ateísmo gerando desinformação. Então, eu acho que esse novo volume agora do meu livro de informação será, estou escrevendo agora a nova edição, será interessante também para o ateísmo, né? De focar ele, fazer um foco no ateísmo. Ok. É, você mostrou a capa ainda há pouco, né, Jorge? Eu queria que você falasse um pouco do processo em si de publicação, porque me parece que esse é o primeiro ou o seu segundo livro em que as pessoas podem adquirir de modo físico, não é? E eu estava vendo um vídeo seu, né, você dizendo da satisfação que é, né, gerar um filho, tê-lo nas mãos, né, efetivamente. Você que sempre gostou de fazer o livro eletrônico e tal, eu queria que você falasse um pouco dessa experiência e se já houve algum lançamento físico, se você encomendou uma quantidade à Amazon e foi lançar em algum lugar, na sua terra mesmo, que eu acho que é Ouro Preto, se eu não me engano, essa é a sua cidade, se eu não me equivoco. Se você fez um lançamento assim, se gostaria de fazer, se gostaria de ser chamado,
né, para apresentar o seu livro fisicamente em algum lugar, né? Eu gostaria que você falasse dessa experiência, desde a produção. Gostar eu gostaria, mas eu acho muito pouco provável. Eu moro numa religião basicamente católica, né? Eu pensei em deixar um livro lá na escola, mas eu falei, não vou gastar dinheiro com isso, porque eles vão jogar esse livro fora. Então, assim, porque eu já fui lá falar disso, eu convidei eles para participar de uma live que eu fiz no meu canal, com uma professora da Unicamp, né? Nós falamos na professora da Unicamp sobre que a professora da Unicamp ela fez um comentário em um artigo da UOL, né? Que lugar escola é para ensinar, não é para colocar a Bíblia. Eu chamei ela para vir pro meu canal, né? Mente ateísta, ela veio, né, da Unicamp, né? Eu fui lá e convidei as diretoras, né? Nenhuma delas apareceu, né? Não vai aparecer. Então, assim, eu acho que a probabilidade de eu lançar assim, um convite eu adoraria receber, mas a probabilidade é muito baixa, né? Eu acho que de alguém, assim, numa região católica, coisa e tal. Com relação ao lançamento físico, né? Eu tenho amigos que fizeram isso, né? Eu tenho amigo meu que escreveu livro de poesia, e fez lançamento físico, alugou um local, né? Eu não teria como usar um local público, eu já tentei fazer isso uma vez. O meu livro Ciência para Não Cientista, volume 2, Religião, eu ia lançar no Centro Cultural, onde que eu moro, né? Já tava publicado, já estava agendado, já tinha feito divulgação e cancelaram, né? Depois me falaram que é tema sensível, né? Eu sei por quê, porque quando eles pediram a proposta da minha apresentação, eu fiz questão de falar que eu ia criticar a religião, né? E acho que incomodou o pessoal. Alguém viu, né? Eu não sei quem foi, né? Alguém viu, né? Que é Puxa vida, prefeitura, então não sei, né? Alguém viu e cancelou pro negócio. você reside em Ouro Preto, não é isso? Sim, Antônio Pereira pertence ao Preto, Pois é, bairro. eu fico realmente perplexo com uma coisa dessas. Você ter dificuldade de encontrar um centro cultural, por exemplo. Por quê? A cidade de Ouro Preto é uma cidade universitária. Então é uma cidade que deveria respirar isto que você oferece à sua cidade. E, no entanto, as pessoas torcem o nariz, dificultam, né, digamos, a circulação, a propagação, a difusão do seu livro em Ouro Preto. Eu só tenho a lastimar isso, né? Eu tive no alto de um morro, onde tem uma igreja em Ouro Preto, e logo ao lado havia um centro cultural dedicado às causas negras, que eu achei muito interessante, ao povo negro, né? E aí eu fiquei pensando, poxa, ali poderia ser um lugar de lançamento, embora que Não, aquela subir aquela ladeira não é fácil. o, mas o Centro Cultural onde eu tive considerado era também de negros, né? O Centro Cultural que guardava as correntes dos escravos da região. Então também era um centro cultural de escravidão, né? Com Pois é, história. puxa vida. Então, né, é justamente um livro. A gente vai falar aqui de minorias, né? Minorias silenciadas. Eu acho que esse papo aqui em torno do seu livro é muito bom para introduzir o próprio Mas conteúdo, eu, né? mas eu me senti um pouco honrado, porque quando eu fiquei sabendo que o José Saramago, né, o escritor, sofreu a mesma coisa. No caso, ele foi em Portugal. O país perseguiu ele. Ele publicou o livro O Evangelho segundo Jesus Cristo, e eu falo isso logo no prefácio. O José Saramago aparece muito no prefácio aqui, né, uma pessoa que eu cito muito nele no de Bíblia. É um dos caras que eu virei muito fã. O José Saramago sofreu a repressão do próprio país. O Portugal impediu ele de participar do concurso de literatura europeia, né? Depois ganhou o Nobel de Literatura. Eu falei, pô, perdeu de um lado, ganhou de outro. Porque o cara foi impedido, foi perseguido, apagado. Ele chegou ele abandonou o país, né? Então, assim, não é uma coisa especificamente minha, né? Infelizmente, se Portugal faz isso, imagine o Brasil. É verdade. Olha, eu tive em Portugal em março, né? E tive a satisfação de ir na Fundação José Saramago, lá em Lisboa, né? Um belíssimo espaço, inclusive na parte de baixo tem tem umas ruínas históricas, né? Na parte de baixo, no subsolo, né? Preservado, né? Ainda do período, muito provavelmente do período ainda do terremoto 1755 em Lisboa. E é um casarão dedicado à história. Você tem a bibliografia dele, que é imensa. Eu, sinceramente, não fazia ideia do quanto o José Saramago produziu e também do que aquela coisa, a arte, ela propicia, ela fomenta mais arte, né? Quer dizer, a fortuna crítica de um escritor, né? Então estava lá na parede várias obras de várias línguas, né? Onde tem penetração
a literatura do Zé Saramago, um ícone da literatura mundial, né? E foi muito bacana visitar, né? Tinha lá a, o prêmio Nobel de Literatura estava lá na caixinha vermelha, né? Aquela medalha que eles recebem, uma espécie de medalha. E foi realmente um momento muito bacana ter visitado a casa de José Saramago, que é uma grande figura, embora você estava falando, e eu acho que você tem razão nisso, né? Ele não fosse tão militante assim, né? Acho que você acerta ao dizer isso, mas era uma pessoa que, quando se expressava esse assunto, né, se expressava com muita contundência, com muita capacidade, né? Então, era um ativismo, mesmo sem ser, digamos assim, um ativismo ou uma militância declarada, não é? Mas foi um ativismo muito importante, inclusive os seus livros, né? Cainho, Evangelho segundo é, Jesus Cristo, eu acho que é esse. O Evangelho segundo Jesus Cristo, né? O Mais ou Evangelho menos segundo isso. Jesus. E entre E, o- outros, ele e, e o sempre ensaio de cegueira, né? O ensaio de cegueira é um clássico, né, sobre a cara? cegueira, que se tornou um clássico de cinema também. Então, Zé Saramago é essa figura, esse intelectual, né? A qual nos associamos, né? Enquanto pensa, É né? porque, É um é porque pensador, né? ele é um ateu que teve coragem, né? Coragem. E como Ele é é bom estar ao lado coragem. destas pessoas que foram corajosas o suficiente para desafiar. Veja só, né, como você estava dizendo, toda a perseguição que ele sofreu. Quer dizer, apesar disso, ele não renunciou. Acho que isso é uma coisa muito importante a gente dizer aqui, não é? Até o Não final ele renunciou no manteve, seu né? pensamento, né? É. É isso. Então, Jorge, vamos então falar aí do seu livro, né? É, você, como pensa muito no livro eletrônico e tal, eu vi que você não numerou Não, então, as as novas. páginas, né? Não, mas qual que você. Você tá com a versão impressa ou versão eletrônica? Não, eu não tenho uma Ah, versão tá. ainda. Eu vi Não, você mas comentando. agora. Então, mas as novas. Eu não, as novas. O novo agora já vai vir com numeração. Isso é Hum, porque o livro tradicional, ele é feito para Kindle, né? Inicialmente, eu sempre trabalhei com Kindle, né? E a primeira vez que eu começo a imprimir os meus livros, né? Eu comecei a imprimir ali por curiosidade, né? Ah, o Edmur, eu chamei ele, acho que está na rodoviária, falou que tá viajando. Eu falei, ó, o pega um Edmu smartphone. é uma pessoa que colabora muito com o nosso canal aqui, Comigo viu, também, Mário? tá sempre, comigo também, tá sempre me mandando Dá as dicas e desinformações. é Ele uma, fica é mandando uma desinformações para me É uma checar, eu figura checo. importante no cenário do ateísmo, ele está sempre muito ativo, ele faz parte do nosso MAB, viu? O Movimento Ateísta Agnóstico Aí Brasileiro. ele decidiu, né? Ele falou que tava indeciso, Decidiu. que ele fechou Eu dele, gostaria falou muito de que. contar com uma personalidade como você dentro do nosso MAB. E a gente vai tratar desse assunto no decorrer, claro, quando a gente estiver explorando mais o livro, que eu acho que o nosso tema aqui é esse ativismo, né? É esse mundo vamos dizer, é, pós-religioso, como você coloca, é um mundo pré-pós-religioso, quem sabe, né? Vamos falar sobre isso. Mas continuando, a questão da página é essa, porque como o livro foi pensado para ser eletrônico, eu inicialmente não pensei em paginação, porque Kindle não tem página, né? Kindle você não tem página. Só que quando eu imprimi, eu comecei a imprimir ele, inclusive esse aqui não tem, o que eu tô com ele aqui, ó, ele não tem página. Você pegar aqui, ó, ele não tem página, né? Mas Sim. os próximos agora vão ter página, também tá sem paginação, mas as próximas edições agora já estão saindo com páginas, porque e uma coisa também que eu queria colocar também, mas eu tive um pouco mais de dificuldade, é o índice remissivo, né? Livros impressos com ter o índice remissivo, porque livro eletrônico você faz o Ctrl F e acha o que você quiser, só que o livro impresso não tem, mas as páginas vão sair. É por causa que é Mas livro é muito eletrônico, importante né? também, professor Jorge, para a academia, para quem faz trabalho, né, acadêmico, né, você ter a página, porque você situa melhor, né, vai pegar um excerto do seu Uma livro e vai citação, né? Você fazer uma citação, vou dar uma citar um citação. pedaço, Então, né? Coloca a página e isso é muito tal. importante também. É porque o Kindle, né? O Kindle, quando você copia, né? O Kindle da Amazon, quando você copia um pedaço, ele já cita para você a página, só que não é a página que você vê, é a página
que ele, porque você vai mudando o tamanho, ele vai mudando a página, só que quando você cita, ele já cita pra você a página correta, como se fosse um livro impresso, O né? que é muito ruim para um acadêmico, porque leva à confusão, né? Pode Não, não, levar a mas uma confusão. ele coloca a página simulando um livro impresso, né? Ele já faz isso automaticamente. Mas você Isso é uma falou que coisa se que. ampliar ou mais ou menos, Sim, vai. mas não muda, esse que é o ponto. É Ah, uma não coisa, muda. Ah, essa é uma confusão comum, né? Eu lembro tudo bem. quando eu lancei meus primeiros, eu tenho 7 livros lançados na área de pesquisa, né? Eu comecei a escrever para pesquisa, né? Eu tenho um projeto que chama jovempesquisador.com, que é parte de pesquisa, doutorado, mestrado, coisa e tal, né? Eu lembro que na época o pessoal falou comigo exatamente a mesma coisa, né? Eles pegaram meu Kindle, compraram, mas como que eu cito o seu Kindle aqui, né? Eu não sei a página, coisa e tal. É só você copia, você faz uma marquinha. No meu canal eu fiz um vídeo mostrando como fazer. Você faz a marquinha, o próprio Kindle já faz para você a página, entendeu? Mas a página simulada como se fosse um livro impresso, né? Eles simulam como se fosse um livro impresso. É uma coisa É, legal da Kindle. Eu gosto dessa parte da Kindle. Mas os próximos livros impressos já vão vir com páginas, né? Já vão paginados. maravilha. E como é que tem sido a saída? Como é que tem sido a repercussão? O que você pode dizer sobre isso? Então, o meu livro que mais sai é sobre desinformação, porque eu estou fazendo uma nova edição dele, né? É o livro que mais sai. Esse livro do ateísmo, como é um mercado nichado, né? Ele saiu mais no início, às vezes ele sai de tempo em tempo. O meu livro também está saindo também com certa frequência, que eu vou fazer uma nova edição por causa disso, é sobre falácias, né? Falácias também é uma continuação do ateísmo, que eu falo as falácias religiosas, ele também tem saído, né? Esse sobre ateísmo, a boa notícia é que ele está bem avaliado, né? Tanto no Google Books, né? Que está com 3 avaliações, 5 estrelas, o que é bom para um livro público, né? E na Amazon ele tá com uma avaliação 5 estrelas, né? Porque na Amazon você tem que comprar para avaliar. Então, assim, porque é um mercado nichado, né? Eu vejo o ateísmo como um mercado bem nichado, né? Quando eu lanço um livro sobre ateísmo, eu não espero que qualquer pessoa vai comprar, né? Eu espero que somente os ateus vão comprar, né? E o mercado do ateísmo não é tão mercado tão rico, né? Mas olha, professor, isso pode ser uma visão equivocada, viu? Porque muitos, Pode. em virtude, sobretudo, dos debates hoje em dia, a academia tem produzido cada vez mais, né? Mesmo alguns religiosos se interessam em adquirir livros assim para rebater, né, os argumentos ateus ou ter uma visão melhor. Então, não pense que apenas os ateus compram, não. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você falou da avaliação, o Mike já falou aqui que já leu uma parte do livro e tal. As pessoas podem avaliar também, o leitor comum pode ir na Amazon e fazer uma avaliação para qualificar melhor Então, seu livro, para é, ajudar. na Amazon, tem várias formas de você avaliar. Na Amazon, você tem que comprar. Na Amazon, você tem que comprar para avaliar. Então, e também muitas pessoas que compram não avaliam, porque elas não sabem fazer. Eu tenho um rapaz que comprou meu livro, foi um dos primeiros que comprou o livro impresso, né? Antes de eu comprar minha versão impressa, eu comprou o livro impresso e me mandou uma foto, né? Falei com ele, deixa uma avaliação lá para mim. Ele falou que não sabe como fazer, tá com boa vontade, mas não sabe. Então, muitas pessoas não sabem como deixar a avaliação, Olha, né? eu vou deixar aqui uma sugestão para você. Você vai lá, faz um tutorialzinho, é uma forma de Mas fazer uma divulgação. o ponto é que eu não tenho como avaliar meu próprio livro, então eu Não, preciso de rapaz, comprar o você livro. faz apenas um. Não sei, se você tivesse como fazer um tutorial de como mostrar, como chegar lá, não você avaliar, entendeu? Mas como Eu fazer entendi, isso. né? Não sei se É, é Eu posso fazer, possível também. eu posso fazer com outro produto, né? Com, em vez do Pronto, meu, eu exatamente. Aí avalio. você vai E falar, nem, faz um outro produto e mostra o seu, faz uma propaganda do seu, para que esse tutorial é sirva uma boa também, ideia. É uma boa né? ideia. Sirva também É, de incentivo para quem avalie o seu livro e compre o seu livro é. também, né? No caso a segunda forma de avaliar é o Google Books. No Google Books é mais fácil, porque o Google Books você não precisa comprar para avaliar, né? Você pode avaliar sem comprar. A terceira forma de avaliar é o Goodreads, né? Goodreads, todo mundo livro está no Goodreads. Goodreads é, acho que o maior site de livros, né? Você pode colocar cortes, né? Então, eu estou até sugerindo ao pessoal no meu canal, eu ensinei como que eles fazem isso. Se você tem um corte do livro que você gosta, um pedacinho, um trecho, pega o trecho e joga no Goodreads, né? O Goodreads ele tem visão aberta, todo mundo vê, né? Então acaba sendo uma coisa legal. Lá tem como você fazer perguntas, tem como você criar discussões, tem como você colocar citações do livro. O livro já está automático. Se colocar meu nome Jorge Guerra, já vai aparecer Pires, né? Você coloca Pires, vai aparecer a lista de livros, você coloca o livro que você quer, né? Que você quer citar, e coloca a citação e publica. Fica disponível na Amazon. Achei bem legal Maravilha, então eu isso. vou ampliar a minha sugestão, viu? Ao invés de fazer só um tutorial, você faz desse também, que muita gente desconhece. Eu tô dizendo que eu Sim. sou um leitor, inclusive, né? Eu gosto de literatura,
Minha primeira formação, professor, foi em letras, né? Eu fiz letras aqui na UFRN e não sabia disso, quer dizer, não ando muito antenado. E aí, às vezes, um tutorial desse chama a atenção para quem gosta, né, de escrever, de deixar um comentário, né? E ajuda muito o escritor também a propagação. Bom, já estamos a quase 35 minutos do nosso papo, né? Vamos agora tentar se deter mais no objeto de suas reflexões nesse livro, né? Eu começaria, professor Jorge, tentando desdobrar, né? Desdobrar o próprio título, porque eu acho que o título do seu livro já diz muita coisa, ou suscita, pelo menos, muitas indagações, muitos questionamentos, né? Que a revolução ateísta, né? A última minoria por liberdade de pensamento em um mundo pós-religioso. Eu vou pegar só a primeira. Acha ou desenvolve isso no livro, né, com argumentos, né, de que nós estamos vivenciando na atualidade realmente uma revolução ateísta? Como sempre, tudo depende de definição, né? Eu diria que sim, né? No sentido de que se a gente fizer um estudo, uma reflexão, nós vamos ver que durante toda a história da humanidade, o ateísmo era realmente perigoso, né? Você ser declarado ateu. O próprio Albert Einstein, né? Einstein se declarava como deísta, né? O Deus Spinoza. Mas se você prestar atenção, eu estudo Einstein desde os meus 16 anos, o Einstein sempre teve uma posição que é mais focada para o ateísmo, né? Porque ele não tinha nenhuma posição que mostrava que ele tinha alguma crença, alguma coisa. Você ter uma admiração pelo universo não te faz necessariamente um não ateu, né? O ateu pode ter essa admiração pelo universo. Então, eu acho que quando eu uso a palavra revolução ateísta, eu me refiro ao fato de que, na minha opinião, e outros escritores, outros pensadores, como o próprio Ricardo, que é um historiador do ateísmo, né? Eles podem ter a posição dele, mas eu acho que o termo revolução se refere ao fato de que, pela primeira vez, né, o ateísmo se tornou uma coisa legítima, né? A gente não, apesar de que tem muitos desafios pela frente, como na política, por exemplo, nos Estados Unidos, uma pesquisa mostrou assim entre grupos, né? Eles perguntavam para as pessoas o que você achava de cada grupo, né? Aqueles grupos minoritários, grupo que são geralmente excluídos, né? E o ateísmo é o grupo que eles têm mais nojo, né? É uma espécie de medida de nojo, né? O ateísmo é vencedor do que o grupo que eles mais odeiam, né? Eles têm nojo, não gostam desse grupo, né? Mas isso é uma coisa que já é um sinal de que o ateísmo está começando a incomodar, né? Assim, temos casos da Madalyn Murray O'Hair, né? A Madalyn O'Hair era uma ateísta estadunidense, né? E eu falo muito dela no livro, né? O que ela fez, na verdade, é uma coisa que ninguém conseguiu fazer. Ela sozinha, em vida, conseguiu tirar a oração das escolas, conseguiu tirar o Natal das escolas, conseguiu tirar a Bíblia das escolas. Um dos planos do governo Donald Trump, né? O Donald Trump, eu acompanho o podcast Free From Religion, que é um podcast estadunidense. Tem um episódio lá que eu repliquei no meu canal, no meu podcast Mediteísta, no qual um dos projetos do Donald Trump é voltar de novo as orações para as escolas, né? O que a Madalyn O'Hara fez? Eles estão tentando reverter, e o filho da Madalyn O'Hara está tentando ajudar eles a fazerem isso, né? Então, quando eu falo revolução ateísta, eu me refiro a isso, eu me refiro Peraí, pela primeira vez. vamos entender. O filho da Madame Auret está tentando. Está em contra do que a sua mãe fez? Ou o contrário, está na luta da Não, mãe? não, não, não. Tá contra a mãe, porque deixa eu explicar mais ou menos a história. Eu não sei se ele tá do lado de Trump, né? Isso aí eu não sei. Eu sei o seguinte, quando a Madalyn O'Hara entrou na justiça contra as orações, era o filho dela, né? Que esse mesmo filho agora que tá tentando voltar às orações. Ele era jovem na época, a mãe era ateia, e tem um filme chama A Mulher Mais Odiada da América, um filme muito bom, né? Eu comento muito esse filme no meu livro. E no filme você vê claramente lá que o filho dela estava sendo constrangido a rezar na escola, e quando a Madalyn O'Hare falou com a diretoria, né, que eu não quero que meu filho reze na escola, a diretoria respondeu para ela, ele vai ter que ficar caladinho num canto e mexendo a boca para não ofender os cristãos. E a mulher, ela foi e começou a entrar com um processo um atrás do outro. Só que esse processo demorou, né? Nesse meio tempo, no livro eu comento essa história, o filho dela sofreu, né? Os cristãos, né, que eram católicos romanos, cortavam o rosto do rapaz, né, na escola, e os professores faziam vista grossa. Então, teve uma entrevista
antes da Madalene O'Hare morrer, que o filho dela, que ficou do lado dela, um virou cristão, virou crente, converteu e ficou contra a mãe, o outro ficou do lado da mãe, que é fugiu o nome dele, mas ele ficou até o final. Vai ter uma entrevista que eu comento isso no livro, parte dessa entrevista, no qual ele comenta as histórias de tortura que o irmão dele fala. Eu entendo o que meu irmão fez. Meu irmão sofreu muito, ele era jovem, os professores zeravam as provas dele, os professores torturavam ele, os professores viam os alunos torturando ele, não fazia nada, ele sofreu muito. Então, assim, aí agora ele tá, não sei se ele não continua, mas ele tá tentando reverter o que a mãe fez. Ele fala que o que a mãe fez foi uma Aí ele espécie... se converte ao cristianismo, é isso? Se converte ao cristianismo, mas no meu livro eu chamo isso de síndrome de Estocolmo, né? Só que religioso, né? Ele passou a adorar o abusador, Uma entendeu? sacada muito boa, professor. Ele virou uma espécie de crente, né? E passou a colocar com um projeto de vida. Ele fala que a mãe dele causou muito danos aos cristãos, né? E tem até o caso, o irmão dele comenta, né? O irmão dele comenta que o presidente dos Estados Unidos chamou o irmão na Casa Branca, né? E tentou convencê-lo de se converter ao cristianismo, porque ele seria o ponto fraco da Madalene O'Hare. Se convertesse ele, e parece que conseguiram, né? Toda a pressão. Os então, assim, ossos da Madame O'Hare estão se revirando em seu túmulo. Não, mas ela se revirou em vida, porque ela sofreu. Quando o filho se converteu, ela já estava em vida, mais né? ainda porque, não só pela conversão lá, mas eu digo agora numa luta para desfazer, né, toda aquela luta, para desconstruir, né, tudo aquilo que a mãe construiu em prol de uma sociedade laica, na defesa de uma sociedade laica, para que outros garotos, judeus e ateias, que já não têm mais a Ou até doutrinação, judeus, né? Judeus, porque uma das coisas que parecia que outras os religiões judeus eram também, obrigados a mas rezar, né? uma coisa absurda, não é? Quer dizer, mas olha, dos Estados Unidos, honestamente, que é retrógrado, é perseguidor, não é difícil você entender como que o povo americano elege uma figura Religião. A deste resposta é religião. naipe. Evangelicalismo. Essa que é a resposta. Religião. Ele Isso prometeu, uma das promessas de campanha dele, devolver aos cristãos o Estado de novo, né? Ele está com um pacote, agora chama pacote porque segundo os cristãos, eles são perseguidos nos Estados Unidos, né? E Donald Trump está com um pacote que é para evitar a perseguição dos cristãos nos Estados Unidos. O que é conversa fiada, né? Não existe essa perseguição. Chama pacote defesa do anticristianismo, né? Que segundo eles, os cristãos são perseguidos nos estados. O que está acontecendo é que as pessoas não querem mais o cristianismo impregnado no Estado, né? E eles acham que Mas isso é perseguição. naturalmente, mas a partir talvez da educação, né, da ciência, de uma nova visão de mundo, de uma outra cosmovisão. O que a gente percebe, né, professor, é essa instrumentalização da religião para a política, né, a politização da religião, que é o que está acontecendo no Brasil com a teologia do domínio, né, em curso, né, e é isso que a gente está vendo, né, a política sendo desvirtuada do seu sentido mais legítimo, né, do que é fazer política, a gente pensar nos gregos, com a democracia, com a participação democrática, cidadã, enfim. Mas é a realidade que a gente tem que enfrentar, e livros como o seu dão uma contribuição importante, né? Muito importante. Então, por E isso tem que uma nós pagamos. coisa. Sim. E tem uma coisa que eu falo no meu livro, eu fiz um vídeo no meu canal sobre isso, porque você comentou da democracia, né? E tem um vídeo no meu canal do YouTube que eu tô lendo passagem do livro, às vezes uma vez por dia, na parte da manhã, eu leio um pedaço, e tem uma parte que você falou que tem a ver com isso, porque eu comento o seguinte, que o que está acontecendo hoje, né? Se você comparar com você comentou a Grécia Antiga, democracia grega e coisa e tal, na Grécia Antiga, a ideia do eleitor era uma ideia muito limitada, né? Os eleitores eram mais oligarcas, né? Eram mais pessoas de poder. Então, muitas pessoas não votavam. Hoje, né, a democracia moderna, nós temos basicamente eu começo um livro, fiz um vídeo explicando um pouco mais sobre isso, nós temos basicamente três elementos na democracia moderna, né? Nós temos o eleitor, né? Nós temos o Estado, né? E nós temos a igreja, né? A igreja é o elemento que não
na democracia, mas infelizmente está, porque até algum tempo atrás o Estado era a igreja era o Estado, e não tinha a figura do eleitor, né? O eleitor, né, como nós vemos hoje, no Brasil, por exemplo, no Brasil, o eleitor de verdade, pleno, surgiu na Constituição de 89, né, que o índio passou a votar, a mulher passou a ter mais direitos. Então, essa ideia do eleitor, né, como um agente, o Estado como outro agente, né, e o eleitor elege os agentes de Estado, a igreja entra no meio disso, né, no caso, distorcendo a realidade com a moral cristã, os valores de costume, aí aparece escola sem partido, banheiro unissex, tudo isso é distorção da igreja, né, que induz o eleitor a votar, né, não de forma o que leva o pobre de direita, né, segundo G.S. Souza, né, sociólogo G.S. Souza, o pobre de direita, né, o pobre votar contra os próprios interesses, né? O que leva um cara, um pobre, a ser bolsonarista, por exemplo? É religião, né? A pessoa tem a sua realidade distorcida, né? Ela passa, chamado voto evangélico, né? Ela passa a votar contra os próprios interesses. É o voto de manada, né? Literalmente, porque é o líder, é o pastor ali que domina toda aquela parcela da comunidade eleitoral onde se reúne e praticamente impõe os seus candidatos aos seus fiéis, né? Aos seus liderados. Né? Essa que é a verdade. Né? E nós vimos isso nas últimas eleições. E essa luta dos partidos, aí fica essa luta, né? Essa divisão, né, os segmentos políticos querendo conquistar os segmentos religiosos, né, porque são parcelas significativas da população brasileira e são eleitores, e aí gera-se uma dependência absolutamente nefasta, negativa para a sociedade brasileira como um todo, né, esse tipo de associativismo. E aí você tem no Congresso Nacional, né, no maior esfera de decisão das coisas públicas no Brasil, a presença de bancadas disso, bancada daquilo, bancada evangélica, bancada católica. Isso é uma distorção, isso é lamentável que isso ocorra em pleno século XXI, não é verdade, professor? Eu acho algumas bancadas, que nos Estados Unidos tem o lobby, né? O lobby é regulamentado nos Estados Unidos. Eu acho algumas bancadas não válidas, como a bancada da agricultura, porque são bancadas que representam interesse. Mas bancada religiosa é um pouco bizarro, porque se você comparar, por exemplo, o BBB, né? Bala, boi e Bíblia, né? Tanto a bala quanto o boi, eles vão votar de acordo com o interesse deles. Você sabe o que eles querem, né? Agora, a Bíblia, você vê eles votando em coisas que vão contra os próprios interesses, né? A maior parte até mesmo de baixa qualidade, baixa por Fome, quê? né? Saímos do mapa da Perdão, fome. exatamente, o mapa da fome, obrigado. Sabe, quem gosta de pobre é a esquerda, né? A direita não gosta de pobre, a direita é coisa de gente rica, coisa e tal. E o que leva uma pessoa, o pobre de direita, como o G.S. Souza, né? O G.S. Souza, né, que é o sociólogo que eu gosto muito, ele definiu muito bem o bolsonarismo, né? O bolsonarismo é o evangélico preto e o branco pobre, né? Que o branco pobre ele deveria ser rico, mas no Brasil ele é pobre. O evangélico preto ele ganha um status, né, que ele nunca vai ter, né? O evangelicalismo dá a ele eu sou um preto diferente, aquele outro preto é um preto ladrão, um preto vagabundo. Eu sou um preto melhor, porque eu sou evangélico, né? O que Gessé Souza conseguiu definir muito bem. Tem uma entrevista aqui que fala muito bem sobre isso, sobre como ele definiu o bolsonarismo, definiu muito bem, né? Como que é a religião. E é uma coisa bizarra, que nos Estados Unidos, o evangelicalismo de Donald Trump é basicamente branca, né? Quase 90% dos eleitores de Donald Trump são evangélicos brancos, né? Então você sabe quem está votando no Trump. No Brasil, o evangélico preto misturou com o evangélico branco, os dois estão se misturando, sendo que os dois o que leva mais ferro é o preto, né? É o negro que está levando ferro no Brasil. Professor Jorge, eu vou fazer aqui então uma provocação, digamos assim. A obrigatoriedade do voto no Brasil, o que você acha disso? E o fato, além de ser obrigatório, o fato também de analfabetos poderem votar e, em contrapartida, vejam só, não podem ser eleitos. Eu gostaria Não, que você não comentasse essa. essa segunda parte eu não sabia, né? Eu não sabia que evangélico, perdão, que analfabetos podiam votar, mas não podiam se candidatar? Eu não sabia isso, Exatamente. não. Eles têm que dar prova de que sabem ler e escrever, porque como tem que legislar, tem que lidar com legislação, etc., essa seria uma exigência da legislação.
O voto obrigatório, eu sempre fui contra, sabe? Eu acho que o voto obrigatório, ele cria uma coisa artificial, né? Por exemplo, hoje no Brasil, se você não votar, você paga R$ 3,40 ou R$ 4. É só você não votar, não dá em nada, né? Então, eu acho que isso é mais uma coisa idiota. Eu acho que não faz sentido você obrigar a pessoa a votar, entendeu? Eu acho que é uma coisa que eu não sei por que essa lei, eu não sei de onde que veio, não sei a história, não sei se tem alguma coisa por trás, escondido, né? Sempre teve uma coisa escondida por trás. Não sei por que eles obrigam as pessoas a votar no Brasil. Olha, Edmund diz, né? Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor, né? Paulo Isso Freire. ocorreu com o Paulo Freire. cristianismo e como poderia ocorrer também com o ateísmo, Não, caso eu acho ele que tá, eu seja acho que tá perseguido. pegando meu livro isso. Ele tá pegando meu livro esse negócio. Ele tá, eu acho que está entre aspas, né? Aí, né, ele Acho que ele tá pegou aqui, é pegando meu uma livro. frase que. Isso. É, ele fez também um outro comentário aqui, né, que não é necessariamente algo bom, pautado nas normas da ABNT, né? Ele é em terceira Tem que pessoa, né? se Se distanciar, distancia e tal. Tá fazendo ele não pode expressar os seus livros não vão nessa linha, né, professor? Não, Sabe, então, né? não, isso que ele falou foi muito importante. Eu agradeço muito a Edmundo por trazer isso para a discussão. O que eu primeiro respondendo, eu não sei, talvez outras áreas sejam diferentes, talvez letras seja diferente, talvez filosofia seja diferente, mas a minha área de matemática, as pessoas têm um hábito de escrever mal, né? Eles, inclusive, eu estava lendo um livro uma vez de uma autora internacional, como escrever um artigo científico, né? Bárbara Gusto, né? Tem em inglês, How to Write Scientific Paper, e ela comenta a mesma coisa, né? Só que é em inglês, não é português. Ela vai mostrando alguns erros de artigos científicos que os caras tentou ser rebuscado, né? Ser rebuscado em inglês, usou a voz passiva, aí parecia que a bactéria que fez o experimento, não a pessoa que fez o experimento na bactéria, né? Ela mostrando os casos engraçados, porque os caras. Eu tô com um artigo científico agora que já tá na terceira rodada, já tá mais de um ano o artigo com os revisores. Aí eu escrevi em primeira pessoa, né? Geralmente isso não é normal escrever em primeira pessoa. Você pode, mas ninguém tem coragem de escrever em primeira pessoa. Então eu escrevi em primeira pessoa por ter coragem. E estou apanhando por causa disso, né? Porque eles não gostam que você escreva. Porque ficar escrevendo em voz passiva, nossa, we did that, you did, he did. Por que você não coloca? Eu fiz, né? Eu sou autor único do artigo. Isso, você pode fazer isso, né? Isso está na língua inglesa, o português não permite. O português não pode escrever em primeira pessoa, é proibido. Agora, no inglês, você pode. Então, essa linguagem rebuscada da academia sempre me tirou do sério, né? Então, os meus livros que eu estou publicando, eles são. Recentemente teve uma leitora que leu o meu livro, e muito gentilmente, né? Eu pedi ela para fazer isso, eu dei a permissão para ela fazer isso. Ela me mandou, né, algumas dicas, né, de algum deslize de português, algum deslize de vírgula. Ela fez uma marquinha com lápis, coisa e tal, me mandou, né? E eu analisei pedaço por pedaço, né? Alguns pedaços que ela marcou, alguns era erro de vírgula mesmo, a vírgula às vezes acabam cometendo alguns erros, mas alguns é escolha. O José Saramago chutou o bicudo na vírgula. O livro dele, Evangelho segundo Jesus Cristo, ele bagunçou tudo, né? Eu tento manter o equilíbrio entre a linguagem formal, né? Não, e também quando eu sinto que dá para quebrar a linguagem para tornar a leitura mais fluida, né? Eu acabo usando vírgula para ajudar o raciocínio. Mas meu ponto é que num texto acadêmico você não pode fazer isso. Um texto acadêmico você não pode quebrar. Não existe isso no texto acadêmico. Então, assim, os meus textos, né, como citou o Edmur e citou muito bem, eu tento ter uma liberdade que não existe na academia. Né? Você não pode escrever muito na academia, tem que ser sucinto. Você não pode falar. Se, por exemplo, você está em uma área, né? E tem um assunto daquela área, você não pode explicar aquela. Se aquele assunto for um assunto bem conhecido e bem estabelecido, a regra é você não pode explicar. Eu sempre dizia isso, porque se você quer ser mais claro no seu artigo, os artigos ficam difíceis de ler, aquela coisa chata, É uma tediosa, né? camisa de Cheio, força, né? É uma uma camisa camisa de de força que força, cheia de citação, aí cita fulano, às vezes uma única lista tem que fazer 10 citações, né? É uma coisa chata, muito chata mesmo, sabe? eu fiz meu TCC, foi o curso de filosofia da UFRN como indutor ou consolidador de cosmovisões, né? Passei por esse processo todo agora recentemente. E é isso, tem que formatar de acordo com a BNT, né? Todas as referências, etc. É meio chato, né? Mas me deu muito gosto fazer esse trabalho, viu, professor? Porque
eu pude perceber coisas dentro do curso, né, ou da formação, né, desses estudantes, que eu consegui resposta de 39 egressos do curso e 4 professores, né, é, me trouxe até muito alento em relação a algumas questões. Você colocava ainda há pouco sobre as pesquisas nos Estados Unidos, em que os ateus são os mais odiados entre as minorias e tal. Você veja que nesse grupo de 39 pessoas, em que há um equilíbrio entre religiosos e não religiosos, né, nesse percentual de 39 pessoas, não é? Surpreendentemente, quando eu indaguei sobre se votariam ou não num ateu ou num agnóstico, a resposta foi 92% votariam no ateu ou agnóstico, conquanto ele apresentasse uma boa proposta, uma boa plataforma política, né? Então, foi um resultado que me surpreendeu bastante, que veio de sem religião e de pessoas com religião, tanto cristãos, católicos, quanto protestantes, mais ou menos um percentual quase 40%, 46%, não me recordo exatamente aqui o número. Mas é um dado que vai de encontro ao senso comum. Agora, muito provavelmente, né, professor, em virtude de ser um curso comum de filosofia, né, que há uma formação política, você passa por Rousseau, né, você passa por vários outros pensamentos, Montesquieu, você passa por vários filósofos, né, você passa pela crítica que é feita à religião também, e alguns filósofos fazem isso, etc. Então, talvez por isso esse resultado tão expressivo deu 92% de pessoas, acho que foi 92% de pessoas que votariam, né, dos 39 entrevistados, um percentual alto, não é? Mas o Ricardo Lopes, né, o pesquisador Ricardo Lopes, que teve no meu canal e veio no seu também, ele fez uma pesquisa aí muito interessante também no mestrado dele. Ele aparece lá no meu canal lá, ele veio também no seu. E ele chegou a fazer uma pesquisa parecida, mas também dentro da universidade, né? Eu até pedi ele para poder lapidar mais, ele lapidou melhor. Ele viu que no grupo que ele pesquisou havia um interesse muito grande em falar sobre ateísmo, né? Ou seja, a gente acha que é tabu, mas o pessoal queria falar. Mas aí eu faria talvez uma reflexão no seu caso, porque você está certo. No curso de filosofia, curso superior, é outro mundo. Por exemplo, se você está dentro de uma universidade, a maioria vai votar no Lula, né? A maioria são de esquerda, né? Depende É, muito do é, curso, eu diria, né? Se eu, a gente eu acho que a maioria dos universitários, a maioria dos intelectuais são de esquerda, né? Eu já tenho observado isso. Talvez tenha Sim, sem dúvida exceções, nenhuma. mas mas a maioria. Aí você tem razão em relação à maioria dos intelectuais, né? Isso que eu estou Porque dizendo, essa eu estou dizendo ideia o de seguinte, que intelectual também é uma coisa complexa de se definir o que é um intelectual. Por exemplo, você pode dar esse epíteto ou essa qualificação de intelectual a um professor do curso de medicina e ele ser altamente conservador e um não, intelectual, não, mas produtor de conteúdo, até um cientista e, no entanto, ser um mas conservador. eu tô pensando a bola geral, entendeu? A Não, não, bolota então, não, geral, mas tipo a assim, gente tem que pensar a universidade quando a gente. Pronto, então. Quando a gente pensa a universidade, eu infelizmente eu não tenho aqui dados estatísticos, porque essas coisas também foram pesquisadas durante a eleição de 2018. Em 2018, se viu qual foi o percentual dos universitários que tinha nível universitário que votou no Bolsonaro, no bolsonarismo, aderiram ao bolsonarismo. Isso se deveu, evidentemente, a um momento histórico que o Brasil viveu, né, de um ataque muito forte da mídia brasileira em cima do PT, do petismo, né, associando a corrupção. Então, isso foi muito, muito forte, de modo que o outsider, né, acabou sendo eleito, sem capacidade nenhuma para governar o país. Né? E, infelizmente, a gente está sofrendo até hoje os efeitos nefastos, né, disso, né, porque existiam, inclusive, outras possibilidades, né? Outros nomes, né, colocados na política brasileira. Mas essa parcela, uma parcela liderada, né, como sabemos, né, por evangélicos, né, neopentecostais, sobretudo neopentecostais, uma pequena parcela de conservadores cristãos católicos também,
e toda a elite que se uniu para. Porque eles não querem ver a esquerda crescer, as pautas populares, né, terem vez no Brasil. Isso não é contraproducente para eles, né? É. Mas eu abordo isso muito no meu livro, né? Revolução Ateísta. Até a gente chega mais no final, mas eu não queria perder a oportunidade de mostrar também o segundo que eu indico pro pessoal, né? Porque para eles andarem juntos. Esse de Bíblia, esse é um pouco mais grosso, tá vendo? Ele é um pouco mais. Vai exigir um pouco mais de tempo, né? Eu tô falando o seguinte, porque esses dois livros falam muito dessa parte política, né? Esse segundo aqui também, ele já começa logo no prefácio falando de que a Bíblia segundo, acho que tá, o segundo subtítulo está aqui na parte de dentro. A Bíblia segundo a mente ateísta, né? Então, precisa aparecer, ó, que é o subtítulo dele. É, sobre uma lei de ateísmo. Porque logo no prefácio eu já começo com ateísmo. Então, essa parte que você comentou aí aparece em muitos meus livros, que como eu comentei logo no início da live, eu comecei a escrever esses livros públicos, né, gerais, né, porque é uma coisa escrever para academia, escrever dissertação. Eu já tinha escrito alguns livros técnicos antes, né, eu escrevi 7 livros mais ou menos sobre para pesquisadores, sobre introdução à pesquisa científica, punidos por métricas, que é uma crítica ao sistema de publicação por métricas excessivas. Então, assim, aí eu comecei com o bolsonarismo, né? Então, quando você fala de um intelectual votando no Bolsonaro, foi isso que me inspirou o livro 1, né? Por que pessoas intelectuais, altamente qualificadas, próximas que eu conhecia, professores universitários que eu conhecia, com todas as qualificações possíveis, ainda votava, não somente votava no Bolsonaro, ele votava a bandeirinha mesmo, né? Em público, eu voto no Bolsonaro, eu não quero corrupção no Brasil. Isso que me levou ao livro 1. Então, tem sim, né? Isso é verdade, né? Você está totalmente certo. É, isso é uma coisa que eu não discordo, mas eu abordo muito isso no meu livro, né? Eu trago tanto na Revolução Ateísta quanto no Bíblia. Certo. Vamos continuar abordando aquele aspecto, aquela parte inicial do livro, porque eu me indago se de fato a gente está vivendo uma Uma revolução revolução. ateísta, né? Em que senso a gente está vivendo, ou é um prenúncio, ou estamos vivendo um prenúncio de uma revolução ateísta. Claro que se a gente considerar, como se colocou, né, historicamente, um país em que a repressão aos não religiosos, ou o mundo, né, a gente pensar até em termos macro, né, em que dizer-se ateu era um tabu, revelar-se ateu na sociedade é sempre muito difícil. E hoje não, até em virtude do movimento neo-ateísta, com os 4 cavaleiros do ateísmo, essa propagação, a campanha no ônibus que o Dawkins promoveu na Inglaterra, todos esses fatores, né, tiraram muita gente do armário, né, digamos assim, né, ajudaram as pessoas a tomarem consciência do seu papel, de sua condição de ateu, de ateia, enfim, não terem medo mais de se afirmar, de autoafirmar a sua cosmovisão, né? Então, nesse sentido, a gente estaria vivendo realmente uma revolução ateísta. E aí eu pergunto ainda, e ela estaria se dando de que maneira ou mais fortemente aonde? Eu gostaria que você falasse sobre isso. Quando eu falo de revolução ateísta, eu penso em algo que está acontecendo, né? Eu não penso em algo que já aconteceu, né? Eu penso em algo que eu uso a Madalyn Murray O'Hair como uma espécie de marcadora de água, né? Porque muitas pessoas podem, no livro eu falo muito sobre isso. As pessoas vão pensar, Madalyn Murray O'Hair era norte-americana, estadunidense, então o que o brasileiro tem a ver com isso, né? O que eu tenho a ver com isso? Eu acho que tem muito a ver, porque o evangelicalismo que está no Brasil agora enchendo o saco, né, que são os pentecostais e não pentecostais, são de origem norte-americana. Basicamente, todo o evangelicalismo brasileiro é americano. O protestantismo europeu ele não vingou no Brasil. Então, isso começou nos Estados Unidos, a Madalyn Murray enfrentou isso de frente, de cara, que é o teleevangelicalismo, né, que é usando a mídia, até as televisões. Eu lembro que a Madalyn O'Hare falava isso em uma entrevista com um, não padre, tinha um nome lá que eles dão para ele, fugiu o nome, mas uma liderança religiosa dessas igrejas protestantes, né? E ela comentava, vocês poderiam ajudar nós ateus também a ter o mesmo tempo de televisão, né? Porque os ateus não tinham o mesmo tempo de televisão. Os evangélicos, eles tinham tempo, né?
de televisão meio que sagrado. O Estado, é tipo o horário do Brasil, né? Eles tinham, o Estado dava a eles como, tipo, ali, de graça o tempo de televisão. E os ateus não tinham esse tempo de televisão. Ela falava isso, nós também queremos o direito de ter um tempo de televisão de graça, né, para falar nas E eles rádios, coisa e ganharam tal. esse dinheiro historicamente? Esse direito, Esse né? direito, dinheiro, esse direito, ganharam esse direito de Eu, ter isso? eu, Eu honestamente não sei, eu não cheguei a pegar, eu não lembro se ela conseguiu, eu sei que ela conseguiu pagando, né? Se ela conseguiu na justiça, ou seja, ter o direito público, eu não lembro. Eu sei que hoje, com o YouTube, isso meio que desapareceu, porque, por exemplo, o Atheist Experience, que é um podcast que começou na televisão, eles passavam na televisão, né? Tipo, canal mesmo. Hoje eles estão no YouTube, né? E podcast, mas eles estavam na TV, né? É uma coisa engraçada, Isso porque é no uma TV Brasil é da americana Record. com grande repercussão, ou era uma TV pequena, E ligada aí isso eu aqui? não sei, né? Isso eu não sei. Eu só sei que eles passavam, eles tinham um canal, né? E tem uns vídeos mais antigos deles que você consegue ver no YouTube, que você consegue ver o canal e o número pra você ligar, né? Então eles passavam, as pessoas ligavam, né? E conversavam. Você via que era um programa ao vivo, né? Agora eles estão no YouTube, né? Eles não estão mais, não sei se estão mais em TV Eu aberta. tenho dúvida se era de fato uma rede de TV que estivesse veiculando Eu, isso, eu, eu, mas. eu acho que era uma rede de TV. Eu não sei se era uma rede de TV grande, não sei se era uma rede de TV Aham, com grande certo. repercussão, mas era um canal público. Aham, Só de ter um canal público nos Estados Unidos já era um avanço é. enorme. Esse é um problema que a gente está falando de revolução ateísta, e não se dá uma revolução, você sabe muito bem disso, né, professor? Sem propagação da revolução, né? Ou seja, se você sem ter meios midiáticos para chegar ao povo, para fazer mudar uma mentalidade ou não. E no Brasil, você lembrava desse fato aí, né, de que tinham lá uma TV, mas imagina o Brasil, né? O Brasil em que a Aqui é um propaganda é desafio, né? maciça pró-religiosos, né, com várias redes na mão de líderes religiosos, e nada, nem para a ciência, nem para o Inclusive, ateísmo. inclusive eles tentaram, né? Acho que o Daniel Sotomayor tentou copiar o Rich Dawkins, de colocar o ateísmo nos ônibus, acho que não conseguiu, não. Pois é, mas Que então, ele isso nos anos acabaram fazendo alguma coisa, se não me engano, o Guilherme Natividade, que teve comigo, mostrando o seu trabalho também de TCC, sobre o perfil da identidade ateísta brasileira, muito interessante o trabalho que o Guilherme faz. O Guilherme também é nosso companheiro lá no MAB, viu, Jorge? Ele é o secretário, um cara que desenvolve um trabalho muito bom, muito competente, né? Então é isso, a gente falava dessa revolução que no Brasil assim anda a trancos e barrancos, você não entende. Porque assim, o que há de manifestação mais explícita são advindas de canais como o nosso, como o meu, como o seu, como o Daniel Gontijo, como é, eventualmente o de Pirula, o de acho que o Ribeiro, Matheus também, Benítez também, ele fala de o ateísmo, né? Benítez. Então, são várias pessoas com iniciativas, né, individuais, né, que tem dado eco, né, dado voz, dado visibilidade ao ateísmo Mas brasileiro. O nosso eu não canal, o sei, Nutrimento, tem feito isso também. eu não sei você, mas desde que eu comecei a dedicar o ateísmo publicamente, eu perdi algumas amizades, né? Porque as pessoas passam a começar a ficar incomodadas, inclusive o Gibíblia, né? O Eu Gibíblia, que é esse posso aqui, dizer ó. que não eram seus amigos, você não perdeu coisa nenhuma, porque se Então, fossem o, de fato é, amigos o, seus, é, não teriam perdido a sua amizade por causa disso. Não o teriam renunciado Gibíblia, à amizade. o Gibíblia tem uma dedicatória à minha amiga artista plástica, que assim que eu lancei o livro, falou, eu quero uma cópia. Eu falei com ela, vou te dedicar a você, porque você tá do meu lado até no inferno. Até nós falar mal de Deus, você tá do meu lado. Eu fui lá na casa dela, entreguei, tomamos um chá junto, a Ângela Costa, artista plástica, pintora, e E isso, pronto, você tocou no. O que você acha disso de falar mal de Deus? Né? Você usou essa expressão agora, eu acho que isso é interessante, já que a gente está nessa, nessa toada da revolução ateísta. Você acha que a revolução ateísta passa por isso? E como que você enxerga esse tipo de comportamento dentro da classe ateísta brasileira, mais contribui ou mais atrapalha, vamos dizer assim, essa revolução que está por se fazer e ainda muito longe na minha ótica do hum. que do que seria uma revolução ateísta no Brasil. Assim, eu falo muito sobre isso, inclusive acho que no Gibíblia eu falo disso, né? O Gibíblia fala que é absurdo, acho que também no da Revolução Ateísta eu falo isso também. Eu acho que existe espaço para todos os tipos de ateus, né? Eu acho que tem desde o ateu diplomático, por exemplo,
Alex O'Connor, né? Alex O'Connor, não sei se você conhece o trabalho dele. Sim. Alex O'Connor é um ateísta diplomático, né? Ele conversou com Francis Collins. Francis Collins é um cientista cristão que acredita no desenho inteligente, né? Que é um cientista, foi o líder do projeto Genoma, não é qualquer cientista, é um cientista top que é cristão e defende o cristianismo. Ele fez uma entrevista com a Alex O'Connor e o John Alex também apareceu com a Alex O'Connor. Você vê claramente que o Alex O'Connor é um cara, é um ateísta diplomático, né? Você vê, por exemplo, o Cortella, né? O Sérgio Cortella, por exemplo, teve recentemente ele fez um comentário no Jornal da Cultura e ele falava sobre gravidez na adolescência, né? O Cortella fez uma análise perfeita sobre os problemas da gravidez na adolescência, o problema da educação sexual nas escolas, mas o Cortella nunca mencionou o cristianismo, né? Eu falei, pô, usa a palavra cristianismo, eles são contra a sexualidade nas escolas, né? Você vê que Cortella é um ateu diplomático, né? Ele Então, não se eu acho que há identifica como espaço para os dois. ateu, Aí você pega professor. Cortella talvez no máximo fosse eu acho que ele está em cima do um muro, agnóstico medroso, mas mas ele ele não. não, eu acho que ele já falou, não, quando ele debateu o Sotomayor, Daniel Sotomayor, ele se declarou como ateu, né? Eu acho que ele é um ateu, tipo assim, um ateu em cima do muro, um ateu Até o diplomático, cristão que está né? Um agora ateu em assim. moda, Aí porque, você por exemplo, pega até o Sam Harris, né? sobre essa crítica está o Richard Dawkins, né, Pode com essa ser. nova postura dele, que ele, que inclusive, sempre foi muito duro no seu livro Deus um Delírio, assim, muito duro, e, no entanto, agora passou a ter É. uma postura mais soft, adotando uma espécie de ateísmo cristão ou da cultura cristã, não é? Eu não, eu não sei. O que eu sei que existe uma polêmica em torno dele, né? Eu não consegui identificar essa polêmica através dele mesmo, eu vejo a polêmica rodando. Eu sei que ele disse, né? Eu pesquisei que ele disse que ele era um ateu, era um cristão cultural. O que faz sentido, né? O próprio Bertrand Russell fala isso logo no prefácio do livro dele, de que alguns cristãos se identificam todos como cristão cultural, né? Que seria que você nasceu em um ambiente cristão, você é um cristão cultural, né? Pelo que eu entendi, ele tentou dizer que ele admira as artes, as Eu músicas acho que isso não religiosas. define, eu acho que isso é um equívoco, do meu ponto de vista. O local de nascimento na cultura ocidental não define o homem como um cristão, no Mas meu esse é um modo de truque, ver. na verdade, né? Eu Embora acho que esse é toda um a truque, sociedade, a né? gente sabe, ocidental tenha sido moldada pelo cristianismo, continua sendo, porque é majoritariamente cristão, mas eu não posso uma vez que você nega uma ideologia religiosa, você passa a ser uma outra coisa, identificar as coisas. Isso não quer dizer, veja, que eu, ao viajar, eu estive em Portugal, que eu não visite uma igreja para ver a arte sacra, entendeu? Ouvir uma música sacra também. Isso é uma outra coisa. Isso você não precisa abdicar disso, porque você já encara essas coisas com um outro olhar. Eu acho que o Dawkins é mais ou menos nessa linha também, quando ele diz, mas acho que isso acaba funcionando, pegando mal, e pegou, Sim, né? Porque exatamente, pega mal. você não pode se definir como um cristão cultural. Por quê? Porque você é aquela. É, o que resta no ateu da cultura cristã? Né? O que você tem que advogar? É que se você for advogar alguns princípios morais, né, você não deve relacionar isso necessariamente com o cristianismo, porque não só a filosofia, como até outras religiões, você cita muito o budismo e tudo, tem noções que você pode advogar, mas como ser humano. Né? Por exemplo, você ser uma pessoa solidária. Né? Se você é solidário, ou se você é uma pessoa caridosa, vamos usar, né? A caridade vem até, acho que, da etimologia do coração, corde, né? Se eu não estou enganado, se eu estiver enganado, me perdoem pelo equívoco. Mas, enfim, o amor que você possa desenvolver, né, um trabalho voluntário, o amor que você possa desenvolver pela sociedade, né, querendo se implicar nela, né, na construção de uma sociedade mais justa, né, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, etc. Então, assim, não há porquê essa identificação. Isso é o meu modo de entender. E como eu digo, eu sempre que viajo a uma
uma cidade. Eu visito a igreja, eu gosto de visitar, porque a igreja diz muito daquela sociedade também, mas é um olhar antropológico, é um olhar sociológico, né? É um olhar para a arte também, como se trata ali a arte, etc. Então, mas eu vou tentar responder, porque essa pergunta que você perguntou é muito importante, né? Eu falo isso no G-Bíblia, eu acho que também falo isso na Revolução Ateísta. Eu acho que há espaço para os dois tipos de ateu, e os dois tipos de ateu vão apanhar, né? O Daniel Dennett, né? No livro dele, ele chega a comentar que ele queria que o livro dele fosse lido por cristão, né? Ele escreveu pensando em cristão, pensando em fazer um livro que fosse software, que fosse fácil de ler. Em uma entrevista posterior, que tem um DVD, que é Os Quatro Cavaleiros, né? Os quatro conversando, são 2 horas eles conversando, o Dennett confessou que apanhou a si mesmo. O próprio Leandro Carnal é um cara gentil com o cristianismo, né? Ele é bem gentil. Ele apanhou que nem Sim. cachorro, ele apanhou muito quando ele Aí o saiu Lúcio como se ateu. identifica com com essa ideia, né, do ateísmo, um cristão cultural. E eu compreendo essa expressão. Também quem pensa dessa maneira, eu não tenho nada a reprovar, né, sabe, professor Jorge? Eu tendo a respeitar, porque é uma pessoa que foi, inclusive, por exemplo, o meu caso, e provavelmente deve ter sido o seu também, e o de Leandro Carnal mais ainda, não é? A gente teve uma introdução dentro de uma cultura cristã, de uma família cristã, meus pais católicos, né? Eu frequentei a igreja, fiz primeira comunhão, não fiz a crisma, que é a confirmação dos sacramentos, não confirmei nada disso, mas enfim, de fato você está inserido numa cultura cristã, que você tem o Natal, né? Você tem que a família se reúne, tudo isso não tem como você estar fora disso sem causar um grande mal-estar que é desnecessário. Eu acho que você pode conviver normalmente com isso. E eu não deixo de ir à ceia que minha mãe prepara de Natal para reunir a família. Para mim é um encontro familiar, né? Mas não passa disso. Então, só para a gente coisa e tal, eu acho que os dois ateus são importantes. Tanto o ateu mais agressivo, que faz piada, que zomba, quanto o ateu mais diplomático. Eu acho que os dois vão atingir público diferentes, né? Eles não vão. É fato que o ateu diplomático vai acessar um público mais moderado, enquanto que o ateu mais agressivo vai acessar um outro público mais agressivo. Acho que os dois são importantes, Eu né? não Não, sei não se tem. atinge um público mais agressivo, como você está dizendo Eu, agora. por exemplo, Que atinge eu um gosto muito do. público, que atinge um público, só se eu fazer uma observação e faço isso que você falou. Que atinge um público mais interessado na agressividade, e aí não tenho dúvida que faz. Né? Veja, o crescimento de um canal como o meu, que traz você aqui para discutir o seu livro, né? Do ponto de vista ideológico, a gente tá tratando um pouco de política aqui, de costumes, etc. Tem aí 4 pessoas vendo, assistindo. Eu tenho 2.000 inscritos, né? Eu vejo todo o esforço que você faz, Jorge, com os seus vídeos, né, bem elaborados, não sei, com a publicação que você faz constantemente, para ter mil e poucos inscritos, né? Porra, caramba, isso são os ateus diplomatas, né? Diplomáticos, né? Digamos assim, eu, você, que faz Mas essa. eu não me considero diplomático, né? Eu me considero agressivo, né? Porque. Então veja, então não sei o que está faltando, porque então o seu canal Eu sendo, não me sendo considero agressivo diplomático. não Já teve consegue, não o Sandy, consegue. né? O Sandy Foltona, acho que não sei se tá aqui na live, se tiver na live ele manda um oi aí. Ele falou comigo assim, ó, quando eu fiz divulgação do meu livro, ele falou comigo assim, ó, eu recomendo para todos e para os crentes também, né? Falei, não recomenda para crente não, porque esse livro é um pouco agressivo. Até que nível vai a sua agressividade? Por exemplo, vamos ver Eu para faço quem. piada, né? Eu faço. Se você me segue no Instagram, você sabe que eu faço piada. E algumas piadas são fortes, né? Eu sei que muitos não. Antes de eu ser ateu, né? Ateu declarado, eu me ofendia quando um ateu fazia piada de crente, né? Eu me ofendia, né? Eu achava que ficava ofendido, ficava irritado. Hoje, eu estou na posição oposta, né? Eu vejo pessoas se ofendendo quando eu faço piadas. Algumas piadas são mais light, né? São piadas mais tranquilas, porque eu acho importante a gente impactar, entendeu? Acho que o ateísmo ele precisa sair daquela posição, porque o crente também não é santo, né? O crente ataca, o crente ele fala mal do ateu, ele desinforma, ele coloca o ateu como imoral. Então, os crentes estão fazendo isso há 2.000 anos, né?
Aí o ateu vai vir agora, e é quando o ateu fica mais agressivo, esse fica mais incomodado, né? Eu me considero mais agressivo, né? Ó, Mike lançou uma pergunta interessantíssima. Se você puder contribuir com a resposta, Mike pergunta: existem obras de artes ou estátuas, quadros com o tema ateísmo? Se sim, exemplos. Não, eu não saberia lhe dar um exemplo, Mike, mas há na história da arte, desde que a arte ela se liberta, porque você sabe que a arte, durante muito tempo, né, sobretudo na Idade Média, e mesmo no Renascimento, ela é muito tributária dos mecenas da igreja da igreja católica que financiavam esses grandes artistas e tá lá exemplo aí da Capela Sistina, o próprio Michelangelo com a Pietà, enfim, são inúmeros os exemplos, né? Agora, desde a modernidade, digamos assim, né, em que a arte passa a ser mais crítica, a ter um olhar mais crítico, você tem os artistas iconoclastas, né, curiosamente, iconoclastas, né, que usam a arte para criticar ícones velhos, né? Ou seja, ícones sagrados, né? Então você tem obras de arte, acho que tinha eu não me lembro o nome do artista, né? Que era a urina de Deus ou de Cristo, alguma coisa assim que ele fez como uma cruz. Bom, se você procurar na internet algo nesse sentido, Mike, certamente você vai achar. Não sei se o professor Jorge tem alguma coisa para acrescentar em relação a isso, mas propriamente pintura ou escultura ateísta, eu não sei. Não sei se alguém esculpiu um Nietzsche, um Nietzsche assim, com a frase Deus está morto, coisa parecida. Talvez fosse. É uma boa dica aí. Diga aí. Então, Mas na literatura, viu, Mike? Há muitas obras, a gente pode considerar que na literatura, pelo menos no campo da arte, e no campo da música também, com menos incidência, mas nós temos. nesse livro que logo na introdução, isso me fez lembrar disso, né, logo na introdução de Bíblia, né? Eu comento sobre um debate, né, que teve entre, foi um debate que teve entre o Rich eram três ateus versus três religiosos. Do lado do ateísmo, nós tínhamos Rich Dawkins, Christopher Hitchens e Anthony Gray, né? Acho que foi o Anthony Gray que estava do lado, não lembro, mas eu lembro desses dois. E uma das perguntas que surgiram foi exatamente essa, né? Que os religiosos, eles dizem, né? Eles falam de que sem a religião não haveria capelas as capelas antigas, religiosas, aquelas coisas que deixam o mundo inteiro maravilhado, né? E eu gostei muito da resposta do lado dos ateus, né? A resposta em duas direções. Primeiro, a gente tem que lembrar que na época que esses pessoais, igual Michelangelo, Da Vinci, pintaram, quem detinha o poder era a igreja. Essas pessoas iam atrás do dinheiro. Então, quem estava pagando era a igreja. Então, aí eles fazem a seguinte pergunta: agora imagine se os Ou a ateus igreja ou pintassem, alguém que queria figurar na igreja, fazer média com a igreja, não fazer é? média com a igreja, eles pagavam para criar a igreja, coisa e tal. Exatamente, Então, mecenas. aí fizeram a seguinte pergunta: agora imagine se os ateus fossem pagos para pintar o cosmos, né? Imagina, então, o fato de não haver obras ateias é porque nós temos mais de 2000 anos da religião pagando e financiando, ou seja, é uma comparação até injusta, porque são mais de 2000 anos no qual a igreja deteve poder de Estado, e ainda detém, né? Igual no Brasil, por exemplo, às vezes a gente não para pensar, mas a igreja ainda é muito poderosa no Brasil, né? Questão de recurso público, na pesquisa, por exemplo, né? Pesquisa sobre ateísmo, acho que ela vai ser um pouco mais difícil. Então, eu também comento no prefácio de Bíblia alguns exemplos bizarros, né? Algumas capelas italianas foram feitas com dinheiro de corrupção, né? De suborno, de pecados, né? Que a pessoa pagava pelas próprias penitências. Expropriação também, né? Do roubo, é literalmente o roubo do ouro dos países que foram explorados, etc. Então, essa beleza que a gente vê na arte religiosa, né? Ela é uma coisa, acho que mais consequência do fato Sociedade é de que pródiga nisso. Ouro Preto, né? Ouro Preto tem a ver com barroco, coisa e tal. Então, é uma coisa especificamente da exploração e escravidão. Então, assim, se tem
eu também não conheço, né? Eu sei que existem ateus fazendo poesias, ateus fazendo. Mas Eu isso vai. sou. Eu até falo sobre isso, eu fiquei sabendo na última live que você tem livro, né? Então, assim, isso vai demorar um pouco, né? Porque leva tempo. A arte original, ela não se produz de uma hora para outra. Toda arte, ela depende de uma anterior. Né? Se você for estudar literatura, você vai ver que os períodos literários vão sobrepondo um sobre o outro. É Então, isso, e no mundo da arte a gente, por exemplo, ao falar e essa era uma das questões também, foi bom que o Mike tenha tocado nisso, né? Ao falar no mundo pós-religioso, né, como você propõe, né, a luta por um mundo pós-religioso, você tem uma mudança de paradigma, né? Se você entra no mundo pós-religioso, você tem uma mudança de paradigma. E eu diria que a arte, no que toca a isso, já fez essa mudança de chave. Não sei se você concorda com essa minha visão. Quer dizer, os temas desenvolvidos pelos artistas não é mais um tema religioso, nem mais um tema tributário à Igreja Católica ou qualquer religião. Não sei se você percebe dessa maneira. Então, eu acho que a arte, de alguma forma, ela já fez essa sua revolução. Claro que poderia ser mais contundente até. No mundo da música, por exemplo, ainda não é assim. No Brasil, mas principalmente. eu acho que a pergunta que a gente deveria se fazer, também na minha opinião geral, é a seguinte, ó. Suponha que os ateus não sejam capazes de produzir artes como os religiosos. A pergunta é, valeu a pena para ter aquela obra de arte, tantas pessoas morrerem? Valeu a pena tanta exploração? Muitas igrejas católicas na Itália foram construídas com escravos, né? Com trabalho escravo, com pessoas não pagas, né? Então, assim, valeu a pena? Eu morei na Itália, com meu doutorado e mestrado, eu não achava graça nenhuma, né, naquelas coisas antigas. Para mim, eu morava lá perto de Roma, morei em Roma. Para mim, para mim, não vejo nada demais ali, entendeu? Para mim, acho que não valeu a pena. Eu acho que a sociedade. Uma vez eu vi o Francis Collins debatendo Alex Connor, e o Francis Collins defende o ajuste fino, né? Que o universo foi desenhado, ajustado por Deus, coisa e tal. E o Connor perguntou a ele, mas como você explica o universo tão ajustado, coisa e tal? E ele respondeu, para que nós tenhamos essa conversa aqui agora, né? Ou seja, resumindo, todo o sofrimento dos animais se resume a dois homens conversando, né? Esse é um centrismo que o cristianismo coloca nas pessoas. Agora, imagine todo o sofrimento para criar aquelas obras de arte. Eu acho que não valeu a pena. Se os ateus não conseguem produzir obra de arte, eles também não vão matar ninguém, né? Eu acho que essa que é a Não, eu acho diferença. que eles conseguem, mas só que focadas no homem, né? Eu acho que isso é um equívoco, o Jorge. Não vamos Eu falo assim, imaginar que os focar ateus, no. os ateus Mas eu eles falo assim, produzem obras de arte. eu falo da forma religiosa, entendeu? Da forma Sim, religiosa, mas aquela então, forma mas mais. então não precisam nem mesmo serem, digamos assim, panfletários na sua atividade artística, não necessariamente, mas embora que eu acho que todo artista ele se coloca, né, o seu pensamento, sua cosmovisão está ali na sua obra, como é no meu livro Viagens ao Além Túmulo, que está bem aqui, que tem poemas nessa linha do materialismo, né? Viagens ao Além Túmulo, aqui eu com a caveirinha aqui ao lado, ó, bem jovem ainda, não é? E é isso. Então a arte eu acho que é uma das formas de libertação, inclusive, da religião, sabe? Enquanto promovedora dessa reflexão. Até mesmo disso que você colocou, né, em relação à arte do passado, com tanta exploração que aconteceu por parte da Igreja Católica, né, para que aquelas obras de arte estivessem ali enfeitando os seus púlpitos, né, as suas igrejas, etc. A conversa contigo é sempre muito boa, Jorge, porque eu acho que você é provocador, eu gosto também de fazer essas reflexões, né? E está dentro disso que você chama de um mundo pós-religioso, né? A gente vive a pós-modernidade. Eu até perguntava, né, onde que essa revolução ateísta, vamos dizer, ela se manifesta mais no Ocidente, né? E a gente está vendo que não é em países ainda, vamos dizer, muito É, marcados pelo cristianismo, subdesenvolvidos ainda, e a gente vê mais essa revolução acontecer a título de costume mesmo
na Europa, em países mais desenvolvidos. É assim que você vê que essa revolução ela vai avançando a partir desses exemplos mesmo, né, dessa descristianização, vamos dizer assim, que É, acontece na Europa. você perguntou o Matheus Benites, né, lá na conversa com ele, por que que ele aparentemente não citou muitos brasileiros, ou não citou muito trabalho do Brasil, parece que ele ficou muito focado, coisa e tal. Quando eu penso em Revolução Ateísta, eu estou pensando em Madalena Morrera, eu estou pensando nos Estados Unidos, né, se pensar, por que que você não está pensando na Revolução do Brasil? Porque o Brasil ainda é muito infantil nessa questão ainda de, como você me comentou, nós ainda somos muito dominados pelo cristianismo. Recentemente o Lula assinou um acordo Santa Fé, ou Santa Sé, que no qual dava privilégios à Igreja Católica, inclusive estudo confessional dentro das escolas, em pleno século XXI. Então, quando eu penso em Revolução Ateísta, eu estou pensando mais no que aconteceu nos Estados Unidos, tanto que a Madalena O'Hare aparece muito. E eu gostaria muito que tivesse material, porque existem duas formas de você escrever sobre um assunto, né? Mas Você apesar da mesmo. Madame O'Hare, mas eu acho que ainda não aconteceu uma revolução ateísta nos Estados Unidos, entendeu? Embora ela tenha Eu sido acho que tá. precursora. Não, ela Você tem a aconteceu, Ernestine mas está Rose, sendo revertida, né? você Acho que ela tem a aconteceu, mas Ernestine, pois é, você tem a Ernestine Rose antes dela, inclusive, né? O professor Ricardo traz ela, né, como um nome importante na defesa de uma sociedade laica, bem antes da Madame O'Hare. Mas infelizmente a sociedade americana ainda é essa sociedade conservadora, protestante, enfim. Mas é eles que vivem agora. O grande problema é que eles impõem, né? Eles são como são hegemônicos, eles vão e com o poderio econômico que têm, eles dominam onde falta isto aqui, a reflexão, cérebro, como está aí atrás de você, né? Falta o cérebro funcionando, eles dominam facilmente, né? E aí é o que tem é o um. nosso papel, eu acho, dessa revolução, digamos, a revolução ateísta tupiniquim, seria trabalhos como fazem o Eduardo Banks, Eduardo Banks desbancando determinadas leis absurdas nas câmaras municipais, de leitura de Bíblia introduzindo as sessões, compra de Bíblia para as bibliotecas, coisas dessa natureza, né? Ou lutarmos contra a presença de símbolos religiosos nas instituições públicas. Isso não tem nada de laico, né? Então, o nosso papel é esse, mas também não é. O nosso papel aqui não é e não será, pelo menos eu acho, no nosso, enquanto canal que divulga a Cosmovisão Ateísta, não é desconverter ninguém. Não faça aqui, não faça essa entrevista aqui com você para desconverter, retirar a fé de ninguém. Eu acho, não sei se o seu canal se propõe a fazer isso, mas não é esse o meu propósito. O meu propósito é muito mais causar reflexão, trazer um autor de Bíblia, por exemplo, que certamente vai trazer ali no seu texto, na sua elaboração, vários questionamentos que vão despertar pessoas. Oh, por que eu nunca pensei nisso, né? Ah, por que eu não li a Bíblia dessa forma tão crítica e pertinaz que o professor Jorge fez, né? Eu vejo mais dessa maneira, né? Essa revolução tupiniquim possa Então, acontecer. talvez só para deixar esclarecer, quando eu falo de revolução ateísta, eu estou pensando no contexto geral, né? O Brasil, acho que a revolução ateísta brasileira é bem picutinha, é a coisa bem assim, talvez vai acontecer, né? Mas eu penso mais no caso da Europa, né? A Europa é um caso curioso, né? Porque eu morei um tempo na Europa e a Europa é um caso curioso, porque John Lennox, por exemplo. John Lennox é um cientista, professor de matemática na Universidade de Oxford, então é uma pessoa relativamente importante. Ele é da Irlanda, né? Só que ele é da Irlanda, acho que é a Irlanda do Norte, que é a parte mais religiosa e mais conflitante. Então você vê que a Europa tem áreas. Eu morei na Itália durante um tempo. A Itália parece um país ateu. Recentemente eu conversei com o meu orientador de doutorado, a gente mantém contato. Eu conversei com ele, acho que tem 3 dias, né? E ele falou que era ateu. Eu não sabia que ele era ateu, né? Porque ele me perguntou: Ah, mas Jorge, você está publicando muita coisa sobre religião no Facebook? E ela achou meio engraçado. Eu falei: Sim, me interessei pelo assunto. E eu falei: E você? Eu sou ateu, mas ele nunca falou sobre isso. Então, assim, uma vez eu perguntei a uma jovem italiana o que ela acha do Papa. Ela falou que o Papa é um velhinho engraçado, né? Você vê que ninguém respeita o Papa na Itália. Então, não Agora já não é existe. mais tão velhinho assim, não sei se é tão engraçado também. Já Mas meu mudou, né? ponto é que a Itália é um país basicamente laico, é um país basicamente ateu, né? A Europa quase toda, alguns países como a Irlanda, ainda que mantém forte religião,
Meu ponto é que a revolução ateísta que eu menciono está mais pensando nos Estados Unidos, né? Eu recebi uma crítica no Facebook de uma pessoa falando quando viu o meu livro, a pessoa não leu o livro, só viu o título, né? Falando que aparentemente eu estava desinformado, coisa e tal, citou exemplos da Europa, coisa e tal. Eu falei, ó, a Europa é um caso à parte. Eu não estou pensando na Europa, estou pensando nos Estados Unidos e no Brasil. São dois países que têm forte presença cristã, né? Nos Estados Unidos tem o evangelicalismo, o protestantismo bem agressivo, o Brasil importou esse evangelicalismo e você tem essa bagunça. Então a revolução ateísta seria isso. Se você tentar sobreviver nesse ambiente hostil, que é diferente para o Brasil, é diferente para os Estados Unidos. Essa que é a revolução ateísta. Os números do IBGE lhe animaram? Que impressões você teve do censo? Então, eu cheguei a ver lá no canal do Ricardo, eu fiz um vídeo também comentando o vídeo dele. Eu vi lá, eu tentei encontrar os dados, mas parece que o IBGE ainda não soltou os dados somado total, parece que está estratificado. Então, aí não dá para você saber o número de ateísmo, porque acho que Não soltaram. está estratificado ainda. Eles lançaram Então, apenas como sem É, mas, religião, né? mas você pode fazer manualmente, mas eu não tive tempo de fazer. Mas eu não vi, não dá para saber ainda o ateísmo. Mas Peraí, não entendi. Pode se fazer manualmente? Como assim? Tá parece que pode. disponível esses dados Não, então, eu conversei com a inteligência artificial me explicou que você consegue pegar, aparentemente, você mesmo em abrindo, parece que fica disponível. Eu não cheguei a ver, mas parece que fica disponível as caixinhas, você vai abrindo, aí você vai somando você mesmo, né? Parece que já está disponível. Só que eles não fizeram a somatória para você, né? Parece que já Cara, tem é os uma dados coisa por sessão. absurda. Eu acho isso um absurdo. Eu não comentei, eu deveria ter comentado, porque eu passei um tempão aí, mais de 70 dias. Acho que essa era uma live que a gente tem que fazer, os ateus têm que fazer, e exigindo do IBGE uma nova postura, entendeu? Tanto em relação à divulgação o mais rápido possível em relação a esses dados, como em relação à mudança da forma como eles fazem essa pergunta no formulário de Ou até amostra. mesmo, né? Ou até mesmo, eu vi o espécie de BGE norte-americano, eu publiquei também um vídeo no meu canal. No caso deles, eles têm organizações, que acho que é Peer Review Center, que publicam sobre ateísmo mesmo, né? Aqui no Brasil, o que você vê é o ateísmo como tabela. Eles pegam a religiosidade e depois você, por tabela, acha o ateísmo. No caso do norte-americano, parece que eles têm pesquisas por institutos que publicam o ateísmo mesmo, né? Aí eu tava vendo o Free From Isso é Religion, muito mais forte. Lá fora, o, talvez é, até na o Europa Free, também, é muito mais forte o estudo sobre o ateísmo. No Brasil, isso começa a acontecer, sabe, professor Jorge? A gente começa a ver pessoas interessadas para além da área das ciências das religiões. Né? Você vê isso na história, você vê isso um pouco na sociologia também, você vê isso na filosofia. Então, é um despertar, não é? É alentador, né, de alguma maneira, ver o trabalho que o Guilherme fez, né, ele vai se formar em sociologia, que vários, o professor Ricardo também tem sido uma pessoa que tem contribuído bastante para isso, e eu espero que cada vez mais a internet, esses canais, os nossos canais, eles podem ser futuramente objetos, né, de investigação, de pesquisadores também, sem dúvida nenhuma. Essa nossa conversa aqui pode virar alguma coisa, algum trabalho acadêmico, quem sabe, no futuro. né? Mas os dados, pelo que eu pude ver, né, eu não lembro de cabeça as informações, mas eu fiz um vídeo também no meu canal, mas em cima do vídeo do Ricardo, né? E parece que o número de sem religião, que eles mostrou até agora, não mudou muita coisa, não. Parece que ainda continua, não está um pouco Houve um aumento estável. pequeno de 7,9, eu acho, para Parece que 9,3, os evangélicos não cresceram tanto quanto como eles esperavam. Eu vi esperavam, acho exatamente. que a BBC News fez uma reportagem sobre os Essa foi a evangélicos grande que surpresa, essa foi a grande surpresa dos números revelados, né? Os e evangélicos parece que achavam que os católicos continuam caindo, né? Eu vi que acho que é só a mas não África. mais no mesmo ritmo. Caindo sim, mas não mais no mesmo ritmo, assim como os evangélicos não estão mais subindo no mesmo ritmo. Os sem religiões aumentaram no Brasil, né, como eu disse, de 7,9 acho para 9,3. Claro, isso é uma pesquisa por amostragem, né, então ainda tem certas deficiências, digamos assim, e, sobretudo, para Acho mim, que a a margem de erro é deficiência. pequena, sabe? Acho que a Hum? margem de erro é pequena. Acho que são muitos dados. Acho que a margem de erro acho que é dois pontos. Talvez seja a margem dele pequena, eu concordo com você. Mas há um crescimento, é preciso destacar isso, que há um crescimento, porque. Não caiu, já tá bom. Hã? Não caiu, já tá Não, bom. não Não caiu, caiu, está já tá. crescendo, mas isso se deve o quê? A trabalhos como o seu, trabalhos como o meu, trabalho como
de Daniel Gontijo, de Antônio Miranda, de várias pessoas que têm, Ah, eu, que eu, têm eu aportaria na educação, porque o que educação, torna mas sem dúvida, o que torna as educação. pessoas Esse menos trabalho que você religiosas. faz, Jorge, esse trabalho que eu faço, o trabalho que você faz, é um trabalho educativo. É um Mas trabalho que faz as pessoas pensar. eu penso Né? Porque a eu penso a religião, longo porque prazo, o né? trabalho educativo, por exemplo, quando a gente pensa no trabalho educativo, né? Então a gente vai contrapor cosmovisão de quem acredita no criacionismo e quem acredita no evolucionismo dentro do ensino formal, tá entendendo? Que é basicamente onde se debate esse tema, numa formação básica, vamos dizer assim. É onde surge, digamos assim, algum questionamento quanto a isso. Ou mesmo o surgimento da vida, como a biologia descreve, né, o evolucionismo, etc. Não vai muito além disso, entendeu? Mas as pessoas estão tão é, impregnadas, né, da ideologia cristã que isso acaba não sendo uma discussão em sala de aula. Apresenta-se, entendeu? Então as pessoas. Mas eu concordo com você que o caminho é a educação, é a valorização da ciência e é também, penso eu, divulgação de uma cosmovisão que se contrapõe, ou não necessariamente se contrapõe, mas é uma visão diferenciada do cristianismo. Eu vou fazer essa série aí, um quadro no nosso canal. Eu espero tê-lo em breve respondendo essas 50 questões, viu, Jorge? São questões muito Vai instigantes. ser, Eu vai ser um estou quadro de. essa é um quadro. Um quadro será um convidado assim como eu tenho você aqui hoje, né? E aí a gente começa, vem essa sabatina aí, né, sobre questões, né, de ordem moral, de ordem histórica, né, enfim. São várias questões, são 50 questões em que cada um vai responder de maneira curta ou de maneira desenvolvida, né, de acordo com, se eu pergunto, por exemplo, você é a favor ou contra a pena de morte? Aí você pode dizer, sou contra e não querer desenvolver o tema na entrevista que eu vou fazer, tá entendendo? Mas se você quiser desenvolver alguma, você é a favor ou contra o aborto? Então, eu sou a favor, mas sou a favor em tais ou quais casos. Se a pessoa quiser desenvolver, desenvolve. Se não, deixa apenas aquela resposta mais, vamos dizer assim, simples, né? De posicionamento apenas, de posicionamento. A ideia é essa, eu espero contar com a sua participação em breve, agendar a sua vinda aqui ao canal para a gente fazer fazer esse quadro, tá bom? A gente pode começar, mas continuando no ponto que a gente estava falando aqui, o que me motiva, na verdade, às vezes, esse tipo de trabalho é o que vocês comentaram na última entrevista com o Matheus Benite sobre o Richard Carey, né? O Richard Carey, ele comentou aí uma das suas. Ele foi questionado, né? Ele foi questionado por que você faz tantos estudos, coisa e tal. Isso não vai mudar a cabeça de ninguém, coisa e tal. E ele comentou que a curto prazo talvez não mude, mas já tem estudos mostrando que isso corrói. Quanto mais o religioso vê a sua posição atacada, né, a sua posição desafiada, ele pode não mudar na hora, né, mas com o tempo aquilo corrói a certeza dele. Aí entra também no que você conversou com o Matheus Benítez, né, que vocês comentaram sobre por que não participa de debates, aí vocês se desafiaram a pegar, acho que um tal de um pastor, não sei lá, um cara chato pra caralho, esses comentários sobre ele. E aí eu lembro do Anthony Grayley, né? Anthony Grayley, o Rich Doctor falou isso também. Quando você debate com uma pessoa, você não está falando com a pessoa na sua frente, você está falando com a pessoa que está ouvindo. Então, a pessoa que está na sua frente é caso perdido mesmo, você não vai levar. Então, assim, às vezes o que eu faço, na verdade, o tipo de trabalho que eu faço, eu não espero mudar a mente de quem tá, às vezes, quem está ouvindo ou quem está lendo. Eu espero aos poucos, corroendo uma coisa assim, aos poucos, entendeu? Fazer a pessoa duvidar, né? Esse que é o Não objetivo. usa a palavra correndo, usa a palavra despertando. Eu gosto de correr porque vai comendo, aí a pessoa vai. Entendeu? Porque despertar para estar com o espiritual, né? Que o Sam Vai, vai, Harris, né? Despertar. vai provocando, né, vamos dizer, novas reflexões a partir da leitura que você traz, né? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. A sociedade, uma sociedade laica, né, em que se respeitam as convicções individuais das pessoas, no âmbito privado, que é muito que você viveu isso na Europa, que é muito do âmbito privado, as pessoas não estão. Acho que a gente até tem conversado com isso quando a gente se conheceu, né, e tal. O pessoal lá não está interessado, e já conversei com outras pessoas sobre isso também.
não estão interessados em discutir com você se você é agnóstico, se você é ateu, se você é cristão. Não estão muito interessados. Não sei se é essa visão que você teve, Então, que você pensa. você perguntou o Matheus Benite sobre como que ele chegou ao livro de ateísmo, né? E aí e tem a ver com o que você acabou de falar agora. Eu respondi de duas formas, né? Uma é como eu cheguei a ser ateu, né? Que é diferente de ser escritor, né? Eu cheguei a virar ateu por causa disso, porque quando eu voltei para o Brasil, eu lembro que em 2 semanas, 4 pessoas me perguntaram se eu acreditava em Deus, né? Eu fico me perguntando, eu morei tanto tempo na Europa, ninguém nunca me perguntou se eu acredito em Deus. Por que o brasileiro é tão obcecado se eu acredito em Deus? Né? Aquilo me fez perguntar, eu preciso assumir minha posição. Né? Antes eu não tinha posição com relação à religião. Eu comecei a pensar, eu preciso pensar o que eu sou, né? Porque as pessoas ficam me perguntando, eu tenho que ficar dando respostas vagas, né? Aí eu decidi, eu tenho que saber o que eu sou, né? Comecei com agnóstico, ateísta, depois eu falei, eu sou ateu mesmo, né? Não tem problema. Depois veio como escritor, né? Mas foi bem depois. Mas assim, respondendo a pergunta é essa. É porque as pessoas estão. A Europa, geralmente, né, eu não posso falar por todos os países, eu acho que a Irlanda, eu nunca morei na Irlanda, mas a Irlanda parece que é diferente. Irlanda do Norte parece que é bem religiosa, bem protestante. Então, assim, parece que é bem tenso. Tem até, acho que, rumores de que uma guerra civil pode ser a qualquer momento, porque as Irlandas são bem por causa de religião. Então, assim, eu acho que a Europa é basicamente ateia. As pessoas não estão preocupadas com a sua religião. É, sim, é verdade. Diga uma coisa, você que acompanha, né, esse mundo da internet, Instagram e tal, qual a impressão que você tem, Jorge, quando vê alguns vídeos do que está acontecendo em pequenas igrejas, não só em pequenas, em grandes igrejas também, as manifestações mais esdrúxulas possíveis, as coisas mais para mim é espantoso o que eu tenho visto. Eu tenho até colecionado vídeos, né, que saem na internet, né, de pessoas rodopiando, subindo em mecanismos para dizer que estão descendo, como se fosse Jesus descendo. Eu já vi esses É, vídeos. tem uns Eu vi um pastor que vai encostando o pé nos outros e a pessoa sai. O Não, pastor e a tem um botina. festival a pessoa faz assim, aí as pessoas caem, tá entendendo? Os caras vendendo o ovo de Abraão, Como que você vê 500 isso, reais. rapaz? Como você Então, tem visto isso na eu sociedade brasileira? tento. Eu tento não assistir muito, porque é difícil saber o que é verdade e o que é mentira, né? Acho que tem algumas pessoas que exageram. Então, eu não sei até que ponto aquilo é verdade, porque tem umas coisas que chegam a ser muito ridículo para ser verdade aquele negócio. Então, assim, porque eu não tenho como confirmar a veracidade do vídeo. Então, eu fico meio arisco, né? Eu prefiro, às vezes, não ver, porque é muito engraçado, né? E eu não sei se é verdade, eu falo, não vou me contaminar com esse negócio, porque se eu soubesse que é verdade, né, eu assistiria, né? Mas é estranho mesmo, eu sei que é bizarro, mas não posso dizer se é verdade, então eu fico desconfortável. Estou acabando de escrever um novo livro sobre desinformação, né? E a Deixa eu ver se eu desinformação. consigo trazer. Eu tenho uma coleção. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar alguma coisa aqui com você para ilustrar aquilo que a gente está falando aqui. Deixa eu ver Eu se já eu vi uns consigo. caras vendendo ovo de Abraão, 500 reais, alimenta a família toda. Cara, vê aí, vê aí se eu vou tentar inserir. Ah, vamos ver aqui. Aí você comenta, tá certo? Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo. Fazendo react, né? É, olha, deixa eu ver aqui se eu consigo colocar. Eu queria colocar no início, rapaz, para você ver aqui como inicia esse. Puxa vida, agora pausou. Não tem Acho, aquela linha. acho que, acho que é só você reiniciar, é só você fazer um F5 É porque o ou meu fazer um notebook, rapaz, até o F5 ou é rodar, porque ele diferente. vai reiniciar o vídeo, faz um Eu F5 acho ou que faz vai, um lá em cima, talvez lá terminando aqui. vai fazer. Eu vou deixar sem áudio mesmo. Pronto, pronto, tá reiniciando aí, ó. Tá vendo aí, olha? Presta atenção aí. Ou Você faz viu que assim aí as pessoas caem. Claro, aqui tem todos os lá efeitos aquele circulinho, especiais, mas na é uma parte do verdadeira braço tem um círculo. teatralização, mas isso é real, tá entendendo? Alguém que fez efetivamente isso, não é uma IA aí, entendeu? Ele utiliza recursos de efeitos especiais, isso tá claro, mas é alguém que tem uma igreja, que tem um Não, esse não espaço, parece entendeu? exagerado, não. Esse parece verdade. Esse não chega a ser um daqueles bem exagerados que eu já vi, não. Esse Não, parece e ser eu bem tenho estilo. muita coisa. Eu já vi E isso as na igreja. pessoas Quando se eu deixam frequentei levar por um isso. tempo a igreja batista, eu já vi esse tipo de cerimônia. Eu vou remover aqui.
As pessoas se deixam levar por esse Não, tipo de esse eu acho coisa. que não é tão exagerado, mas esse eu acho que tá dentro Esse aí não Eu é já vi esse tipo exagerado, de não. coisa. O cara Passou faz encostando, os assim, as caras vai pessoas caindo, caem, né? você acha que Mesmo isso que eu não saí é da uma igreja coisa. batista, eu fiz Eu uma acho coisa isso muito uma cool na coisa igreja batista. doentia, Foi isso, cara. esse tipo de Não é coisa. só exagerado. Para mim, isso é uma coisa doentia. Acho que o seu vídeo deu uma travada. Acho que foi o seu ou foi o Não, meu. não. Não, tá O meu tá travado? funcionando. O meu também está funcionando. O meu está funcionando. Não deu travada nenhuma, não. Vamos ver Bom, se. mas você está me ouvindo? Tá me ouvindo, Jorge? Alô, Jorge? Pessoal, eu não sei se é eu que tô fora ou se é o se é o Marcos, né? Eu sei que o Marcos tá travado aqui no meu. Quando ele Ô, tocou o rapaz, vídeo, deu uma é uma pena. travada. Vou ver aqui, Então eu vou não sei ver se é aqui. eu ou se é o. Então você vai. Ah, rapaz, não sei o que Marcos. aconteceu aqui, não. Não, aparentemente, alguém pode dizer se realmente. Não, não. Bom, quem estiver acompanhando aí e puder me orientar, se. Ah, é? Então eu vou colocar você aqui de novo. Quando você Pronto, mas tocou o eu acho vídeo, que. né? Quando você tocou o vídeo, travou, entendeu? O vídeo, ele, acho que ele pega muito o computador. Certo, ok, tudo bem. Eu estava dizendo que eu acho isso uma coisa. Você disse que era meio normal, isso aí foi Não, isso que eu entendi, isso mesmo? aqui não. Aquilo é normal. É, eu já vi vídeo pior. O que é Quando normal ali? Me explica aí, Jorge. eu falo assim, eu não falo que normal no sentido de que normal no sentido de que é possível, né? Eu estou dizendo normal no sentido de estar dentro do parâmetro que você vai ver numa igreja. Eu frequentei um período muito curto da igreja batista, tá vendo os caras caindo ali, coisa e tal? Aquilo é Isso muito comum nessa acontece igreja dentro de batista. uma igreja batista? Sério Sim, mesmo? eu frequentei a igreja batista durante um tempo. Os motivos que eu saí foi por causa disso, porque eu não acredito nessas coisas. O pastor ia passando, Nossa, né? isso é um O, teatro, é um óbvio teatro. E as pessoas aceitam Exatamente. acreditar nisso. O pastor ia passando, ia encostando nas pessoas, as pessoas iam caindo, e alguém ia segurando atrás, ia colocando um lenço branco. E aí aquilo costuma me Cara, incomodar, né? Porque as pessoas eu fazem acho isso, isso né? surreal, cara. Eu não. Não, está dentro do normal. É porque tem uns vídeos que são muito exagerados, tem uns vídeos que os caras, uns Não, pastores tem, chutando. tem muita. E eu Ali tenho eu achei visto, exagero, e não é sacanagem. uma coisa só do pentecostalismo também, não. Isso tem em outras religiões, hindu, Isso é mais islâmico. evangelicalismo, tem isso, né? Eu tenho vídeos de várias religiões em que eu observo, rapaz, e eu digo, rapaz, a sociedade enlouqueceu. Só pode ser. É Não, de um mas irracionalismo. nesse caso especificamente, eu acho que dá para explicar assim um pouco. O que acontece ali, muito possivelmente, né? É o que o Sam Harris, sempre neurocientista, fala muito, né? Acho que as pessoas ficam sobrecarregadas com algum tipo de transe cerebral, né? Ou seja, é possível que a pessoa realmente, que as pessoas, na igreja batista onde eu fiquei um tempo, as pessoas caíam e ficavam tremendo, sabe? Tipo, ficavam tipo assim, tremendo e tipo, Se tivesse um tipo. debatendo. É como se tivesse tido uma espécie de aquelas doenças que a pessoa meio que cai, espuma a Epilepsia. boca, né? É uma epilepsia, né? A pessoa fica tipo epiléptica, né? É O uma pastor epilepsia encosta, mental. pastor, Essa é, é uma epilepsia mental, né? cientificamente falando, eu acho que aquilo pode ser real para a pessoa. Não quer dizer que seja real para. Não quer dizer necessariamente que a pessoa tem um contato com o sobrenatural. Quer dizer que a pessoa acredita tão veementemente que aquilo é verdade que ela realmente cai. Eu nunca caí quando eu passava, O né? que é Eu incrível, o que eu não. acho que é incrível é que a pessoa é um pastor de uma igreja, compreenda-me, Jorge. Não é nem o inconsciente coletivo que possa se dar, e isso de fato é um fenômeno que pode ocorrer, você sugestionar as pessoas, mas é você promover isto, Mas eu entende? acho, né, eu acredito que muitos pastores, né, eu tenho pelo menos dois amigos próximos que são pastores, a gente conversa de tempos em tempos, eu acho que muitos deles acreditam naquilo, sabe? Eu acho que eles não fazem, não digo todos, né, mas eu acho que alguns acreditam naquilo, eu acho que eles não fazem por má fé, eles acreditam naquilo. Não digo todos, né, acho que tem muito pastor vigarista, mas tem alguns pastores que acreditam, né, eu não. Inclusive, o próprio Daniel Denetti tinha um programa chamado, fugiu o nome do programa que tinha, que ele aceitava os pastores que não acreditavam mais, né?
tipo, dando suporte para eles se reintroduzirem Ah, na eu acho isso é sociedade. uma coisa bacana, né? Nós temos visto muita gente que sai até mesmo tendo exercendo uma condição de liderança dentro de igrejas e se tornam ou agnósticos ou sem religião e dão os seus testemunhos disso, né? Nós temos visto isso, canal do Gontijo, né? Tem trazido coisas assim. Jorge, então a gente está já quase a 2 horas, são só apenas 6 minutos, né? Quais são as suas expectativas assim em relação a participação do ateu brasileiro mais efetiva, como militante, mais politicamente? Né? Nesse sentido, eu reitero aqui o convite para você integrar o nosso MAB, porque eu acho que você seria alguém importante dentro desse movimento para pensar, porque uma instituição como a nossa, um movimento ateísta e agnóstico brasileiro, é para pensar propositivamente, está entendendo? Abraçarmos a defesa do Estado laico. Então, eu gostaria que você me desse a sua visão, né, dentro dessa história de um mundo pós-religioso que ainda eu acho que está, como diria acho que não sei se é o burro no Shrek ou é o próprio Shrek, né? Tá tão distante, tão É tão distante. distante, o reino tão distante. Não, vamos lembrar, eu acho que está acontecendo, Marcos, é que você tá, quando eu falo de o mundo, você está pensando no Brasil. Não, eu estou pensando no mundo mesmo, né? O Brasil está bem atrás, né? Então, assim, quando você vê o meu livro e pensa no Brasil, eu falo, mas que merda é essa? Mas como eu estou pensando no mundo, né? Estou pensando nos Sim, Estados Unidos, estou pensando no coisa e tal. Eu não sou assim muito bom com essa parte de ativismo, mas eu acho importante iniciativas como a sua, né? Porque eu acho que foi uma pena que o Daniel Souto-Maior ele desapareceu, fechou a terra. E eu acho importante que pessoas como vocês peguem o bastão, né? E tente aprender com os erros, quais erros foram cometidos, mas é importante que haja grupos, né, que possam falar, que tenham esse ativismo, né? Que exato. eu me vejo como Grupos que dão escritor, né? voz, né, ao Que deu movimento, voz, que dão uma porque defesa, né? porque tem uma diferença entre você escrever. No meu livro, né, Revolução Ateísta, eu faço uma comparação com Madalene O'Hare e os Quatro Cavaleiros. Tem uma diferença entre você escrever um livro, né, e você fazer o ativismo. Fazer o ativismo é diferente de você escrever livro. Eu, como escritor, eu raramente vou colocar a mão na massa. Né? O ativista é aquele que muitas vezes vai colocar a cara a tapa, né? Vai lá e vai, Não, vai, mas vai. eu discordo dessa sua posição, Jorge. Você está aqui, está dando a cara a tapa. Quando você Não, mas coloca. como escritor é fácil, né? Agora Então, aquele assim. mas é um ativismo, é uma colaboração que eu diria das mais importantes. Então, não coloque como uma condição, uma subcondição do Eu não acho que é uma ateísmo, não. subcondição. Eu acho que é uma condição, uma posição. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo pessoal. Eu fui à escola onde eu estudei e tinha a Bíblia na frente da escola. A Bíblia está lá ainda. Eu pedi o pessoal, recomendei que tirasse, fizeram, ignoraram, né? Eu poderia ser aquele chato e continuar e procurar. E eu falei com o professor disse que eu tinha de estar com o processo em Ouro Preto, porque de Ouro Preto vem para cá. Aí eu falei, caramba, eu vou fazer isso tudo, né? Se fosse ativista, eu faria, né? Mas Mas olha, é muito deixa eu fazer isso aqui, interessante deixa a Bíblia isso, lá, porque deixa eu saco, não. Entendeu? você ao Mas se fosse denunciar essas coisas, eu acho que é um ativismo e um ativismo importante, um ativismo consequente, Não, mas eu não consciente. denunciei formalmente, né? Não, eu deveria fazer igual a Madalene O'Hare, né? Ir lá ir nas cortes não, mas eu não tenho. Eu falei que preguiça, cara. Olha aí, então nos lembrando aí, o Mike lembrando do feijão na época do Covid do pastor Valdemiro, né? Rapaz, não é, Mike? Coisas dessa natureza, né? Que as pessoas acreditam, quer dizer, eles lidam com a ingenuidade do povo, né? Com o inconsciente coletivo, né? Com essa teatralização que as pessoas se veem envolvidas numa teatralização, se sentem participantes daquele cenário, né? Daquele palco. Enfim, infelizmente é assim. E assim as pessoas são ludibriadas com coisas Mas dessa natureza, como o uma. feijão mágico aí do Valdemir. Mas eu não conhecia essa não, mas uma coisa que a gente às vezes esquece, né, é que as pessoas, em geral, elas. Esses dias eu tava no ponto de ônibus,
Eu vi, só por curiosidade, duas mulheres conversando, né? E uma mulher estava com uma criança usando óculos bem grossos, né? Mas era uma coisa provisória. E a outra dizendo para ela que ela curou o glaucoma tomando uma espécie de um chazinho, né? E a mãe pedindo a receita. Eu pensei, mas como é que pode? Que a mulher vai acreditar que vai curar glaucoma? Mas a gente esquece como que as pessoas são facilmente maleáveis em conversa, né? Esses pastores geralmente são pessoas bem é, teve uma seita religiosa que recentemente eu estudei, tem 3 filmes a seita, são 3 filmes muito bem documentados, se chama Keith, que é uma seita nos Estados Unidos que convenceu mulheres famosas, a mulher do Smallville, por exemplo, a Chloe do Smallville, tatuar o corpo como se fosse gado mesmo, com as iniciais do líder da seita como fosse gado. Pensa a situação, cara, como você convence pessoas com recurso financeiro a fazer isso. Agora imagina o pobre, cara. É verdade. Jorge, muito obrigado. Aqui o Bike dá uma outra contribuição. A principal forma de discutir o ateísmo a um crente seria somente mostrar as contradições e polêmicas do livro dito sagrado. É verdade. Esse Não, eu discordo. Essa é uma boa linha. Eu acho que essa Não, eu vou mostrar as trazer. Não, contradições é uma boa linha. eu vou trazer o Daniel Barca, que é um ex-pastor. Ele respondeu que quando ele era pastor, ele não via as contradições. Ah, bom, mas se você mostra, de repente Não, alguém mas que ele não vê. via. Ele não Assim, tá via, certo. segundo ele. Não, eu entendo o que você diz, mas discutir isso e mostrar essas contradições é necessário que seja feito, e sempre. Eu deixo você com suas considerações finais, professor Jorge. Então, Marcos, eu agradeço novamente pelo espaço, né? É sempre bom estar aqui compartilhando. Como eu comentei no início, é a quarta vez, já virou uma coisa meio. A coisa Não, é virou uma uma coisa coisa prazerosa aqui para mim. uma tipo